Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 421. Nas profundezas de uma caverna vasta e ecoante, Austin e seus Pokémon formaram um círculo ao redor de Lucario, que os examinou com um ar de comando cavalheiresco. As paredes da caverna estavam adornadas com as cicatrizes de seu treinamento incansável, uma prova da exaustiva provação de 10 horas que acabaram de suportar. O olhar de Austin, penetrante e acusador, encontrou de Lucario enquanto ele gritava: "Quando vamos descansar, seu velho fóssil decrépito?" Lucario, inabalável, observou cada Pokémon desencadear seus ataques mais poderosos repetidamente. Fearo, com um ataque aéreo que o deixou à beira do colapso. Pikachu, descarregando raios até ficar a um passo da exaustão. Charmeleon, cujo meteoro Draco remodelou a caverna ao redor deles, apesar de seu tamanho ter diminuído para uma mera moeda. Todos foram levados ao limite absoluto enquanto Austin, agarrado a uma rocha colossal na beira da caverna, testemunhava sua luta. Com uma risada, Lucario abordou o sofrimento de Austin. "Ei, eu não te disse que esse treinamento ia ser difícil? Você chama isso de treinamento? É uma tortura." Austin lamentou, lançando um olhar de simpatia para seu Vartortre. "Sério, Vartortre parece que teve um encontro com uma garimpeira, completamente esgotado." Abra, com sua aura psíquica ondulando com os detritos que levitava, interveio com seu próprio tipo de humor. "Senhoras e senhores, o que temos aqui pode ser confundido com um videoclipe de R&B que deu errado, sem o talento e a defesa legal questionável." Austin não pôde deixar de rir, acrescentando: "Se eu sou Rua Kelly neste cenário, então acho que meus golpes são muito fogo, ou devo dizer água, para Vartortre aqui." A caverna explodiu em gargalhadas, embora Pikachu parecesse confuso. "Pica-pi? Quem é R. Kelly? O cara que inventou a dança da chuva?" Charmeleon bufou chamas divertido. "Não, você está pensando na Rendence Records, não no cara que pensou que poderia voar." "Chega de conversa." Lucario, aproveitando o momento para educar, começou a explicar: "Deixe-me dizer por que estou fazendo isso, pirralho. Ao contrário de você, que evitou o caminho tradicional para aprender a aura, seu Pokémon não consegue compreendê-la naturalmente." Austin interveio: "Eu não trapaceei, apenas fui inteligente nisso." "Claro que estava," Lucario respondeu revirando os olhos desdenhosamente. "São necessários anos de dedicação para aprender até mesmo o básico da aura de um Pokémon normal." "E quanto tempo você demorou?" Austin perguntou. 15 anos, afirmou Lucario, com a gravidade do seu compromisso pairando no ar. "Mas como devemos aprender estilos de aura?" Austin pressionou. "Era a isso que eu estava chegando," continuou Lucario. "Os estilos de aura, ao contrário das aplicações usuais da aura, podem ser aprendidos rapidamente através de uma única coisa. Batalhas?" Austin adivinhou. "Não," Lucario balançou a cabeça. "Instintos." "Instintos?" Austin repetiu intrigado. "Os estilos de aura estão intrinsecamente ligados ao corpo e à alma. Todo Pokémon pode aprender, mas será que eles têm vontade para isso? Vai?" Austin repetiu. "Sim," afirmou Lucario. "Os Pokémon antigos tinham a capacidade de usar estilos de aura porque se esforçavam ao máximo. Eles lutavam não por esporte mas pela sobrevivência, e naqueles momentos de desespero, quando a morte se aproximava, os instintos assumiam o controle." "Então, você está tentando nos matar?" Austin perguntou meio brincando. "Eles?" Lucario gesticulou em direção ao Pokémon. "Não, eu gosto deles." Ele apontou para Austin. "Sim, estou tentando matar." Austin revirou os olhos, mas entendeu. Todos eles estavam sendo levados ao limite para dominar um estilo de aura com um movimento, dado o prazo apertado. Agora, anunciou Lucario, os estilos de aura são categorizados em 2 tipos: estilo forte, que canaliza uma enorme explosão de aura em um movimento, e estilo ágil, que permite explosões rápidas e sucessivas que podem diminuir o poder, mas podem ser usadas repetidamente. À medida que as palavras de Lucario ressoavam pela caverna, uma sensação palpável de determinação enchia o ar. Embora estivessem fisicamente esgotados, havia fogo em seus olhos, talvez alimentado pelo desejo de vingar um companheiro caído ou de superar seus limites e proteger seu treinador. Em seu cansaço havia uma promessa tácita de perseverar. Então, no momento de beleza e poder cru, a caverna foi iluminada pelo brilho transformador da evolução, envolvendo-os numa luz azul celeste, significando o nascimento de uma nova força dentro deles. "Sim, querido, vamos. Hora da evolução." Dias de hoje. O andar da Silphco era um complexo labiríntico de design elegante e moderno. As paredes eram feitas de metal polido, conferindo-lhes um brilho reflexivo que fazia o espaço parecer ainda maior do que já era. O chão era uma extensão reluzente de mármore, com uma superfície fria, lisa e sem qualquer imperfeição. O teto era alto e abobadado, com fileiras de luzes fluorescentes lançando um brilho forte e estéril por toda a sala. A multidão de grunhidos da equipe Rocket ficou confusa, seus uniformes preto e branco combinando lhes davam uma aparência uniformizada. Eles se moviam nervosamente, seus olhos percorrendo a sala enquanto tentavam entender sua situação. Alguns deles carregavam pequenas armas ao lado do corpo, suas armas e facas brilhando na luz forte. Bem na hora para outra entrada maléfica de desenho animado, a voz falou lentamente com um toque de zombaria. "Destruir a segurança? Bem, essa é uma maneira de fazer isso. Mas vamos lembrar, este não é um vídeo de pegadinha do PockTube onde você pode simplesmente quebrar coisas e ir embora. Talvez tente não alertar todo o prédio sobre sua presença. Furtivo é uma opção. Eu sei que sutileza não está exatamente no vocabulário da equipe Rocket, mas experimente. E Jessie talvez não tenha seu cabelo, então, você sabe, lá fora. É uma revelação mortal.
O que está acontecendo? Mewtwo perguntou. Ei, equipe Rocket, não vamos transformar isso em um filme de Michael Bay com explosões e batalhas de Pokémon, certo? Usar seu Pokémon aqui é como enviar um sinalizador para a polícia. Furtividade é a chave, pense mais em Solid Snake e menos fogos de artifício altos. Fale baixo. Seja o vento suave, não a tempestade violenta. E ei, se você for pego, não diga meu nome. Sou apenas uma voz no comunicador, não um cúmplice de suas travessuras. Que diabos? Cassidy exclamou ao responder rapidamente. Quem está do outro lado desta linha de comunicação não está do nosso lado. Os grunhidos da equipe Rocket e Cassidy se entreolharam horrorizados, percebendo que seus planos tinham acabado de ser comprometidos. Mas quando o olhar de Mewtwo caiu sobre Jessie e James, ele notou que eles estavam muito calmos e controlados. Normalmente isso seria bom, mas por algum motivo, Mewtwo sentiu que algo estava errado. A tensão na sala era palpável e o som de armas sendo sacadas ecoava nas paredes de metal. Quem sou eu? Apenas um cidadão preocupado que está se perguntando por que a equipe Rocket está agindo como se estivesse em uma peça do ensino médio, sabe? Exagerando em seu papel com toda a sutileza de um guiarados em um balé. Relaxe, Cassidy. Não há necessidade de fique agitado. Sou apenas a voz da razão, ou da sua consciência, talvez, o que você estiver ignorando há mais tempo. Então, antes de fazer mais barulho do que um Vailord em um clube skit strip, talvez dê um passo para trás e repensar sua estratégia. O que você fez com o time Alpha? O que eu fiz com a equipe Alpha? Bem, Cassidy, acabei de dar a eles uma pequena demonstração sobre quem é o verdadeiro Alpha. Digamos apenas que eles foram derrubados 1 ou 2, passaram de equipe Alpha para a equipe talvez não estejamos preparados para isso. É tudo uma questão de afirmar o domínio, e eu afirmei o meu domínio. Além disso, você não deveria se preocupar comigo, você deveria se preocupar com isso. Só então, a porta metálica gigante para o chão se abriu, revelando um Clefable sorridente. Os grandes olhos do Pokémon brilharam com malícia e seu pelo rosa brilhava na luz artificial. Os soldados da equipe Rocket ficaram surpresos com sua aparição repentina, sem saber o que fazer com isso. Quando o Clefable entrou na sala, os grunhidos da equipe Rocket ficaram tensos, prontos para atacar a qualquer momento. Cassidy, o vice-líder da equipe, reagiu rapidamente. Eles gritaram ordens para os grunhidos, dizendo-lhes para atacarem o Clefable. O som de Pokémon sendo liberados de suas Pokébolas encheu o ar e a sala explodiu em caos. Vá, ataque aquele Clefable com tudo que você tem. Cassidy gritou. Os grunhidos obedeceram ansiosamente, liberando um exército de Pokémon na sala. Eles rosnaram e rosnaram para o Clefable, que apenas sorriu de volta para eles com um olhar sereno. O Clefable não parecia nem um pouco preocupado, mesmo com tantos Pokémon atacando. Ele permaneceu calmo e controlado, como se soubesse que era mais poderoso do que qualquer Pokémon que o atacasse. Os Pokémon dos grunhidos avançaram, seus ataques direcionados ao Clefable. Quando Cassidy pegou suas Pokébolas, um impacto repentino por trás a fez cair no chão. Ela soltou um grito enquanto seu corpo convulsionava de dor. O som de seus gritos agonizantes ecoou pelo corredor, causando arrepios nas espinhas dos grunhidos da equipe Rocket. Os grunhidos foram subitamente assustados pela comoção atrás deles. Eles se viraram para ver Jessie, uma delas, dando um taser elétrico em Cassidy por trás. A explosão nocauteou Cassidy, fazendo com que todos os grunhidos olhassem para a cena em estado de choque. Eles não podiam acreditar no que acabará de acontecer. Jessie, que sempre foi um dos membros mais leais, acabará de se voltar contra eles. Que diabos, Jessie? Mewtwo gritou, dando um passo à frente. Mas Jessie apenas sorriu, segurando o taser elétrico na sua frente. Os grunhidos olharam para ela incrédulos, perguntando-se o que a levou a traí-los. Acho que vocês têm mais problemas para resolver do que nós, disse James, chocando a todos enquanto os grunhidos olhavam para Clefable dando um passo à frente. Um dos grunhidos não conseguiu conter o medo e gritou, atire. Os outros soldados hesitaram por um momento, sem saber se deveriam seguir o comando. Eles foram treinados para seguir ordens sem questionar, mas algo no Clefable parecia errado. Estava calmo e controlado, quase como se soubesse que era mais poderoso do que qualquer Pokémon que o atacasse. Mas a hesitação deles durou pouco. O grunhido que deu a ordem estava cada vez mais agitado e sacou a arma, apontando-a diretamente para o Clefable. O som da arma sendo engatilhada encheu o ar, causando arrepios na espinha de todos na sala. Os outros grunhidos e Pokémon rapidamente seguiram o exemplo, sacando suas próprias armas e movimentos e mirando-os no Pokémon rosa. O Clefable apenas sorriu serenamente como se soubesse que era invencível. Ele se manteve firme, seus olhos brilhando com aura. Estilo forte, gravidade. Clefable de repente explodiu em uma aura rosada, seu corpo brilhando com uma energia sobrenatural. Os grunhidos assistiram com espanto enquanto o Clefable usava o movimento gravidade, liberando uma força gravitacional extremamente poderosa que incrustava todas as balas, ataques elementais, pokémons e humanos no chão. A força foi tão forte que imediatamente os nocauteou. Mewtwo foi o único que permaneceu consciente enquanto olhava em volta em estado de choque. Ele percebeu que Jessie e James estavam com Clefable, pois não foram afetados pela gravidade. James se ajoelhou ao lado de Mewtwo enquanto sussurrava para o Pokémon felino. Conversaremos mais tarde, disse ele antes de abrir uma Pokéball e devolver Mewtwo. Quando James e Jessie passaram por cima de homens, mulheres e Pokémon nocauteados, eles se aproximaram do Clefable. O apelo de Jessie cortou a tensão. Fizemos a nossa parte. Por favor, apenas nos dê o que prometeu. Sua confiança habitual vacilou. James ficou parado, engolindo o nó na garganta, seus olhos passando nervosamente de Jessie para o Pokémon rosa que estava se virando. Para sua surpresa, a criatura revelou ser um Kadabra, segurando um walkie-talkie. Olá, é o seu garoto Kadabra. Gostaria de ver vocês aqui.
Vocês estão querendo sair dessa bagunça, hein? Bem, vocês vieram ao médium certo. Preparem-se, porém, o teletransporte pode ser um passeio selvagem. Os olhos de Kadabra começaram a brilhar com uma luz sobrenatural e ele piscou atrevidamente para a dupla. Segurem suas calcinhas, senhoras, vamos começar essa festa de teletransporte. Eu sou um homem, disse Tiago. Uau, talvez eu esteja ficando cego ou seja gay. Kadabara se perguntou. Tem certeza de que não é uma mulher? Kadabara perguntou enquanto Jesse ria enquanto James parecia furioso. Kadabra, tocando no walkie-talkie com um sorriso sardônico, respondeu. Com esses olhares deslumbrantes, James, você poderia ter me enganado. Mas ei, deixando de lado as crises de identidade, temos um cronograma a cumprir e uma física a dobrar. Então, não vamos nos alongar nos detalhes do seu guarda-roupa ou na minha visão questionável. Teletransporte, aí vamos nós. A bola GS em que Celebi foi pego estava mais lacrada do que uma Master Ball, fechada tão fechada que os professores não conseguiram abri-la e um homem que fazia pokébolas de Damascus teve que ser chamado. Estava vazio. No início, a especulação centrou-se no jogo sujo. Será que o entregador, algum professor ou o próprio Abricórnio abriu a bola? Logo, porém, testes forenses revelaram que a bola nunca havia sido aberta desde que Celebi foi capturado. Não existem pokémons capazes de se teletransportar de dentro de uma pokébola. Se houvesse, Abra nunca poderia ser capturada por muito tempo. Não havia explicação a não ser a viagem no tempo e, embora as lendas discutissem o assunto, a física considerava-a impossível. A equipe de pesquisa que os capturou ficou humilhada com a fuga, denunciada como fraude e com a reputação arruinada. Eles ficaram ainda mais chocados algumas semanas depois, quando descobriram que a evidência de que o haviam capturado, sua vergonha pública e as memórias de todos os outros sobre o baile GS simplesmente desapareceram. Só havia uma explicação para isso, por mais improvável que parecesse. Celebi, sempre de espírito livre, voltou no tempo para evitar sua própria captura. O ouro e a prata também foram frustrados e gerações de grandes nomes falharam. A saga do desaparecimento de Celebi foi repetida através dos tempos, para sempre, mas nunca através da magia da viagem no tempo. Capítulo 422. Na sala de treinamento mal iluminada de Saffron City, o ar estava denso com o cheiro de incenso, e centenas de pequenas velas perfumadas flutuavam etéreas, lançando um brilho quente e bruxuleante. No centro da sala estava Yellow, com as pernas cruzadas em uma posição de lótus perfeita. Seus olhos, arregalados de admiração e respeito, estavam fixos na figura flutuando no ar diante dela, Sabrina, a líder psíquica do ginásio. A presença de Sabrina era imponente, mas enigmática. A voz dela, fria e monótona, quebrou o silêncio da sala. Yellow, uma semana se passou. Repassamos o básico e você mostrou talento em sua capacidade de controlar rapidamente seus poderes psíquicos. Da telecinesia ao teletransporte. Yellow, incapaz de esconder sua excitação, sorriu amplamente. Ela ouviu atentamente enquanto Sabrina continuava. Ash me pediu para treinar você em algo específico. Ele disse que isso me surpreenderia e que quer que eu o ajude a dominar isso. A compreensão surgiu no rosto de Yellow. Ela sentiu, ansiosa para mergulhar neste novo desafio. Diga-me, o que é isso? Sabrina perguntou, sua curiosidade evidente apesar de seu tom sem emoção. Coçando a cabeça em uma mistura de confusão e antecipação, Yellow respondeu. Ah, é como círculos que posso mover entre mim e meu Pokémon. A testa de Sabrina franziu, sua confusão refletindo a de sua aluna. Mostre-me, ela instruiu, sua voz firme mas encorajadora. Yellow hesitou, coçando a nuca timidamente. Eu realmente não consigo controlar isso. É apenas algo que acontece quando eu e meus Pokémon somos empurrados contra a parede. Sabrina sentiu, entendendo a natureza das habilidades latentes. Com um gesto gracioso, ela liberou seu Claydol, o Pokémon emergindo em uma explosão de energia psíquica. Yellow, seguindo o exemplo de seu mentor, libertou Kit. Os dois Pokémon se entreolharam, sentindo a demonstração iminente. Yellow, mantendo-se firme com Kit, seu Beedrill ao seu lado, parecia determinado, mas cauteloso. À sua frente flutuava Sabrina, sua expressão ilegível, Claydol pairando ao lado dela em uma demonstração silenciosa de solidariedade. Vamos começar, anunciou Sabrina, sua voz ecoando levemente na vasta sala. Kit zumbiu, pronta para a ação, enquanto Yellow gritava seu primeiro comando. Gatinho Jag venenoso. O Beedrill disparou para frente, seu ferrão brilhando com um tom roxo tóxico, mirando diretamente em Claydol. Sabrina, imperturbável, respondeu calmamente. Claydol, teletransporte. Num instante, Claydol desapareceu, reaparecendo atrás de Kit, evitando o ataque com facilidade. O movimento rápido deixou Amarelo momentaneamente desorientado. Gatinho, cuidado. Amarelo gritou, mas já era tarde demais. Claydol vidente. Sabrina comandou. Os olhos de Claydol brilharam em azul e uma força invisível ergueu Kit, suspendendo o Beedrill indefeso no ar. Com o movimento da mão de Sabrina, Claydol fez Kit bater contra a parede. O impacto reverberou pela sala, as velas balançando violentamente. Yellow cerrou os dentes. Kit, levante-se. Use agilidade. Kit se recuperou rapidamente, correndo pela sala a uma velocidade ofuscante, tentando criar uma abertura. Yellow sabia que precisava superar as proezas estratégicas de Sabrina. Claydol, poder da terra. Sabrina dirigiu. Claydol bateu seu corpo no chão, enviando uma onda de choque de energia que perturbou o chão, com o objetivo de fazer Kit tropeçar. Amarelo respondeu, desvie e use Twiniedon. Kit evitou por pouco o ataque ao solo, voando em direção a Claydol com seus ferrões gêmeos brilhando, prontos para atacar. Mas Sabrina sempre esteve um passo à frente. Agora raio de gelo, ela gritou.
Um feixe de luz frígida disparou de Claydol, interceptando Kit no meio do ataque. O Beedrill estremeceu quando o gelo se formou sobre seu corpo, retardando seus movimentos. O coração de Amarelo disparou. Ela estava sendo superada a cada passo. Kit, tente se libertar. Use Rage. Os olhos de Kit brilharam vermelhos enquanto lutava contra o gelo, seus ataques se tornando mais ferozes. Mas Claydol foi implacável. Termine isso com Hyper Beam, Claydol. A voz de Sabrina ecoou de forma imponente. Um enorme feixe de energia irrompeu de Claydol, avançando em direção a Kit. À medida que o Hyper Beam se formou, um feixe de energia enorme e pulsante, a determinação de Yellow endureceu. Ela observou Kit, seu confiável Beedrill, envolta em gelo, e algo dentro dela se agitou ferozmente. Ela não poderia simplesmente devolver Kit a sua Pokébola, não assim. Austin precisava da força dela, não de uma demonstração de retirada. Os olhos de Yellow brilhavam com um poder sem precedentes, uma energia psíquica irradiando de seu ser. Sabrina, sentindo essa onda, não conseguiu esconder a surpresa. Como isso é possível? Ela pensou, sua mente analítica acelerada. Ela tinha visto muitos treinadores e Pokémon, mas isso era diferente. A ressonância entre Yellow e Kit era palpável, um vínculo psíquico que parecia transcender o reino físico. Ela está explorando algum potencial latente? Ou é algo único em seu vínculo com seu Pokémon? Sabrina ponderou, maravilhada e intrigada. Assim que Claydol liberou seu Hyper Beam, uma torrente destrutiva de energia, Yellow gritou com confiança inabalável. Kit Xissor. No momento de tirar o fôlego, Kit rompeu o gelo, quebrando com pura força. Uma aura esverdeada envolveu o Beedrill enquanto ele avançava através do Hyper Beam, um feito incrível que parecia desafiar as próprias leis da física. Sabrina piscou surpresa. Num instante, Kit acertou a X-Tesoura em Claydol, atacando com tanta precisão e força que o Pokémon do tipo psíquico foi nocauteado. Sabrina soltou uma risada, uma rara demonstração de emoção. Esse poder, ela murmurou com os olhos fixos em Kit, é igual ao Pokémon as da Elite Four. Ela se virou para Yellow, sua expressão era uma mistura de respeito e curiosidade. Eu posso ver porque Ash está tão interessado em que você domine isso. Você e Kit, vocês têm uma conexão que vai além do treinamento comum. É como se suas almas estivessem entrelaçadas, canalizando suas energias através da ressonância psíquica. Notável. Yellow, recuperando o fôlego, assentiu. Eu não sabia que poderíamos fazer isso. É como se eu sentisse o que Kit sentiu e nos movemos como um só. Sabrina assentiu pensativamente. É mais do que apenas uma tática de batalha. É uma simbiose de espíritos. Você não está apenas comandando Kit, você está entendendo e sincronizando com sua própria essência. Esse é um presente raro, Amarelo. Dias de hoje. Yellow estava parada no meio do estacionamento da Silph Co, com o coração batendo forte de expectativa e determinação. Ela respirou fundo, seus olhos examinando o campo à sua frente. Metodicamente, ela devolveu seus outros Pokémon às Pokébolas, cada clique ecoando sua determinação crescente. Agora era o momento para o qual ela estava se preparando. Enquanto ela estava ali, sua mente repassava as rigorosas sessões de treinamento com Sabrina. Cada esquiva, cada contra-ataque e cada momento de sincronização com seu Pokémon passaram por sua mente. As aulas não eram apenas sobre técnicas. Tratava-se de compreender, unir e transcender os limites físicos com seu Pokémon. Ela se lembrou da forma como Sabrina analisou seu vínculo único com Kit, como elas romperam barreiras que ela nem sabia que existiam. A ressonância de suas almas, a força compartilhada em momentos de adversidade, todas essas experiências a transformaram na treinadora que ela era agora. Ela sabia que tinha que confiar em seu vínculo com Kit, a Alpha Beedrill, se eles quisessem ter uma chance contra os Pokémon mega evoluídos de Ariana e Pierce. À medida que os olhos de Yellow brilhavam em ciano e suas íris escureciam, gavinhas de energia psíquica conectaram a Kit, aumentando sua força para rivalizar com a de um Pokémon as de um membro da Elite Four. O intenso poder que passava por Kit era palpável, e até mesmo Ariana e Pierce podiam sentir a pressão que emanava do Alpha Beedrill. O estacionamento estava carregado com uma atmosfera elétrica enquanto Yellow enfrentava Ariana e Pierce. Ariana, com seu formidável Mega Venusaur, e Pierce, comandando seu temível Mega Oduon, estavam prontos para uma dura batalha. Mas Yellow e seu Alpha Beedrill Kit eram uma força a ser reconhecida. Kit, vamos mostrar a eles nossa força. Yellow gritou, sua voz ecoando com confiança. Ariana sorriu, Mega Venusaur, Solar Beam. O Pokémon Planta reuniu energia, liberando um poderoso feixe de luz solar concentrada em direção a Kit. Pierce, apoie-a. Ariana gritou. Certo. Mega Oduon, lança-chamas. Pierce comandou, enquanto seu Pokémon liberava uma torrente de chamas. O vínculo de Yellow com Kit brilhou. Desvie e contra-ataque com Twiniedo. Ela instruiu. Kit, movendo-se com uma velocidade incrível, evitou ambos os ataques e revidou, suas agulhas brilhando com veneno ao atingir Mega Venusaur. Nada mal, pirralho. Mas estamos apenas começando, provocou Pierce, enquanto Mega Oduon atacava Kit com um ataque crunch. Amarelo foi rápido em responder. Kit e agilidade, depois as aéreo. A velocidade de Kit foi incomparável, evitando rapidamente o ataque e retaliando com um golpe preciso e poderoso que fez Mega Oduon deslizar pelo chão. Ariana estava ficando impaciente. Chega! Venusaur, use Vinivep. As enormes vinhas atacaram, tentando enredar Kit. Amarelo, calmo e focado, comandou, evadir e usar Poison Jab. Kit passou pelas vinhas com graça e atingiu Mega Venusaur com um golpe poderoso e tóxico. Pierce cerrou os dentes. Oduon, pulso negro. A onda de energia escura avançou em direção a Kit. A estratégia de Amarelo já estava em ação. Gatinho, reflita. Ela gritou. Uma barreira apareceu, desviando Dark Pulse de volta para Mega Oduon, cambaleando. Ariana não se deixou intimidar. Venusauro, pó para dormir. Ela gritou.
Amarelo antecipou o movimento. Kit, vontade de explodir. As asas do Beedrill bateram furiosamente, redirecionando a pólvora de volta para seus oponentes. Percy e Ariana estavam agora na defensiva. Oduon, inferno. Percy comandou desesperadamente. A resposta de Amarelo foi rápida. Kit, dodge e Drill Han. Kit evitou por pouco as chamas e atacou Mega Oduon, acertando com um poderoso ataque em espiral. A frustração de Ariana era evidente. Venusauro, síntese. Ela ordenou, na esperança de recuperar um pouco de saúde. Mas Amarelo foi implacável. Kit, X-Tesoura em Venusaur. Agora. O ataque rápido do Beedrill interrompeu o processo de cura, deixando Mega Venusaur vulnerável. Percy percebeu que eles estavam em desvantagem. Oduon, jogo sujo. Amarelo estava pronto. Contra-ataque com raiva. O ataque de Kit, alimentado por sua crescente frustração, foi mais poderoso do que nunca, esmagando Mega Oduon. A batalha continuou com Yellow e Kit exibindo sinergia e estratégia impecáveis. Eles se esquivaram e contra-atacaram cada movimento de Ariana e Percy, que estavam lutando para acompanhar. No estacionamento em ruínas, um confronto épico estava se desenrolando. Ariana e Percy, com as costas contra a parede, recusaram-se a admitir a derrota. Mega Venusaur, terremoto agora. Ariana comandou com determinação. Combine com Thunder Fang Mega Oduon. Percy gritou, sua voz ecoando pelo asfalto rachado. O chão abaixo deles estremeceu e se partiu, espalhando fissuras pelo estacionamento. O terremoto de Mega Venusaur fez com que o concreto desmoronasse e destroços voassem. Ao mesmo tempo, as mandíbulas de Mega Oduon estalaram com intensa energia elétrica, seu Thunder Fang pronto para atacar. Yellow, mantendo-se firme com Kit, com os olhos concentrados e calculistas, estava pronta. Kit, vá para o céu, agora. Ela pediu. Kit, compreendendo a urgência, voou para cima, evitando a terra dividida e os escombros subindo com graça. Mega Oduon, implacável, lançou-se para cima com suas mandíbulas eletrificadas mirando em Kit. Agora Kit desvie e contra-ataque com X-Stinger. A voz de Yellow foi um farol em meio ao caos. Kit esquivou-se do Thunder Fang com um desvio ágil e, usando seu impulso, desferiu um poderoso X-Stinger, uma combinação de X-Sor e Fel-Stinger, diretamente no flanco de Mega Oduon. O ataque enviou uma onda de choque pelo estacionamento, rachando ainda mais o asfalto. Ariana e Percy, com os rostos marcados pela determinação, sabiam que esta era sua última resistência. Mega Venusaur, barragem de folha navalha. Ariana gritou. Perfúrio com o Dark Pulse Oduon, acrescentou Percy com a voz tensa pelo esforço. Os ataques combinados criaram um vórtice rodopiante de folhas afiadas e energia escura, rasgando pedaços de asfalto enquanto se movia em direção a Kit. Os olhos de Yellow se estreitaram, calculando a trajetória. Kit, levante-se, ela gritou. Kit subiu rapidamente, escapando por pouco do turbilhão mortal abaixo. No auge da subida, Kit começou a irradiar uma luz dourada e brilhante. Pin-Missile, vamos chover. O comando de Yellow foi recebido com uma saraivada de projéteis brilhantes que caíram sobre Mega Venusaur e Mega Oduon. O implacável ataque Pin-Missile dominou Mega Oduon, jogando no chão, derrotado em meio aos escombros espalhados pelo estacionamento. Sem perder o ritmo, Amarelo aproveitou o momento. Kit, termine isso com impacto aéreo. Ela ordenou. Kit mergulhou brilhando com a força do Aerial Ace e do Giga Impact combinados, e se chocou contra Mega Venusaur com um estrondo estrondoso. O impacto enviou ondas de choque pelo estacionamento, destruindo ainda mais o concreto. Ariana, se recuperando da recente reviravolta nos acontecimentos, virou-se para Percy em pânico. O que devemos fazer agora? Ela gritou, sua voz vacilando de desespero. Mas antes que Percy pudesse responder, os dois foram pegos de surpresa por uma visão inesperada. Uma galinha de borracha voou pelo ar, atingindo Percy bem no rosto e deixando-o inconsciente. Ariana, atordoada e confusa, olhou para cima e viu um cadáver parado por perto, segurando o frango de borracha com um ar divertido. Parece que sua estratégia de mega evolução foi um fracasso úmido. Com um baque surdo, a galinha de borracha atingiu o rosto de Ariana, e ela também caiu no chão, inconsciente. A bizarra reviravolta dos acontecimentos deixou Amarela tão desnorteada quanto seus oponentes. Quando a poeira baixou, Yellow se aproximou do cadáver, com sua curiosidade despertada. Como você os derrubou com uma galinha de borracha? Ela perguntou, ainda tentando processar a bizarra reviravolta dos acontecimentos. O cadáver riu, seus olhos brilhando de diversão. Ah, você vê, Amarelo, não é apenas uma galinha de borracha qualquer. Este bad boy aqui é um tapa certificado de primeira linha, triplo S rank. Ah, e eu poderia ter preenchido com concreto, transformando-o em uma potência absoluta. Então, eles estão mortos? Amarelo perguntou. Kadabra sorriu e balançou a cabeça. Eles não estão mortos, tranquilizou Yellow enquanto Kadabara cutucava Ariana com um pedaço de pau. Eles estão apenas tirando uma soneca revigorante induzida pelo frango de borracha. Eles vão acordar com uma baita dor de cabeça, mas por outro lado, ficarão bem, exceto pela perda de memória, trauma cerebral e trauma ósseo. O que é que foi isso? Eu tenho que ir. Uau, sim, querido. Parágrafo Mac. Muitas vezes supõe-se que Kyogre serve o mar e Groudon a terra, mas a realidade é mais multifacetada. O conceito de terra de Groudon é aquele com muitas montanhas e desertos, e o resto da terra entregue ao uso do homem, alguém sem espaço para florestas no deserto. Em épocas mais antigas, Rayquaza, que buscava a paz e pelo menos tinha uma cor semelhante à das árvores, inspirou organizações menores entre os povos da natureza. Fortress City é uma relíquia do esforço de um desses grupos para viver em harmonia com a floresta e provar ambos lados errados. No entanto, esta é uma exceção, pois fora das estradas para Fortress e Petalburgo Woods, as árvores e os muitos pokémons que elas abrigavam passaram milênios desaparecendo lentamente. Treeco foi especialmente atingido por esta destruição de habitat.
O uso da Leaf Blade para colher pequenas árvores para alimentação os coloca em competição direta tanto com os madeireiros que querem as árvores para si, quanto com os ambientalistas que temem que uma população recuperada possa destruir mais árvores do que a floresta poderia suportar, embora eles só se tornem verdadeiramente perigosos se sobreviverem para atingir o estágio septile. Pior ainda, Treeco, privado de sua dieta padrão de árvores, muitas vezes tenta sobreviver comendo casas de madeira, e sua capacidade de escalar até mesmo as paredes mais altas os deixa praticamente imunes a armadilhas projetadas para pragas mais comuns do tipo inseto. Muitos colonos responderam importando predadores e atirando neles assim que os avistassem. Foi somente através dos esforços controversos do programa de reprodução em cativeiro do Professor Beer que estes estranhos e antigos Pokémon sobreviveram. Capítulo 423. Mudança de ponto de vista. Os líderes da equipe Rocket correram pelo 7º andar em busca de uma saída. Eles se depararam com becos sem saída e portas trancadas, deixando-os presos. O único cômodo que parecia ter saída era o banheiro, mas ao se aproximarem perceberam algo estranho. Gente, por que o banheiro é o único cômodo conectado a esse andar? Perguntou Lily, olhando o mapa em seu gadget. Isso não faz sentido. Não sei, mas precisamos encontrar uma maneira de sair daqui, respondeu Jack, seus olhos examinando a sala em busca de qualquer sinal de rota de fuga. De repente Max sentiu algo serpentino envolvendo-o, comprimindo seu corpo como uma sucuri. Ele soltou um suspiro ao perceber que era um Dragonair. Tire isso de mim! Ele gritou, lutando para se libertar das garras do Dragonair. Os outros líderes rapidamente liberaram seus Pokémon para lutar contra o Dragonair, mas sem sucesso. O Dragonair parecia não se incomodar com seus ataques e de repente, vinhas gigantes explodiram do chão, prendendo seus Pokémon e drenando sua energia. As vinhas brilhavam em verde esmeralda, criando orbes que voavam em outra direção, em direção a um Ivysaur que parecia estar sorrindo para eles. Que diabos está acontecendo aqui? Gritou Jack, sua voz cheia de raiva e confusão. Estamos armados, disse Lily, seus olhos examinando a sala em busca de alguma saída. Mas por quem? Os líderes da equipe Rocket assistiram horrorizados quando o Dragonair disparou um Hyper Beam em seus Pokémon presos, derrotando-os em um instante. A nuvem de cores engolfou a sala, cegando os líderes da equipe Rocket com seus tons brilhantes e ondulantes. Max sentiu-se perdendo a consciência, seu corpo pesado e sem resposta. Ele tentou lutar contra a força esmagadora. Ao cair no chão, ele ouviu o som de Lily caindo no chão ao lado dele. Ele lutou para manter os olhos abertos, mas tudo estava ficando preto. De todos os líderes da equipe Rocket, Jack sempre foi o mais sensato. Ele foi treinado para manter a calma sob pressão, pensar por conta própria e se adaptar a qualquer situação. Enquanto corria até a porta do banheiro, seu coração batia tão forte que ele pensou que poderia explodir em seu peito. Ele sabia que a única maneira de sair do 7º andar trancado era pelo banheiro, mas não conseguia afastar a sensação de que algo o esperava do outro lado. Ele respirou fundo e abriu a porta, se viu encarando um fearo parado no canto da sala, com um rolo de papel higiênico preso nas garras. Jack sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele nunca teve medo de Pokémon antes, mas neste momento ele se sentiu preso dentro de um abismo de medo. O fearo pareceu sentir seu medo e se inclinou, apontando a cabeça na direção de Jack. Jack deu um passo para trás, com o coração acelerado. Ele não sabia o que fazer, se corria ou ficava e lutava. Enquanto ele estava ali paralisado de medo, a nuvem de cores de repente o engolfou, deixando-o inconsciente. Green, Petrel e Proton se encontraram no meio de uma intensa batalha Pokémon no último andar de um edifício imponente. O vento chicoteava ao redor deles, adicionando uma camada extra de intensidade à competição já acirrada. Petrel, ansioso para provar seu domínio, lançou um arcanino no campo de batalha. Sua juba brilhava com ferocidade enquanto disparava uma explosão de fogo em direção a Green. As chamas dançavam no ar, criando um espetáculo lindo, mas perigoso. No entanto, Green apenas riu quando as patas de Blast, o Blastoise, agarraram seu ombro de forma protetora. Com um timing perfeito, Blastoise usou o Hydro Pump para se lançar no ar, esquivando-se por pouco do ataque de fogo. Proton, observando a batalha, estreitou os olhos em antecipação. Green decidiu lançar seu Jigglypuff, carinhosamente chamado de Jiggly, em campo. Jiggly inflou-se a um tamanho impressionante, agindo como um escudo contra a velocidade extrema de Arcanine. Quando Arcanine avançou, ricocheteou no corpo inflado de Jiggly momentaneamente desorientado. Green imediatamente devolveu Jiggly a sua Pokéball e abriu outra, revelando Tatu, o Kindra. Com um grito de guerra feroz, Tatu lançou uma poderosa Hydro Pump em Arcanine, atirando no ar com extrema precisão. Petrel, com reflexos impressionantes, rapidamente devolveu Arcanine à sua Pokébola antes de cair no chão, que estava coberto de ameaçadores Toxic Spikes. Green estalou a língua e perguntou com uma voz inocente: Senhor, você pode, por favor, remover esses espinhos? Eles são assustadores. Suas palavras e tom fizeram Petrel rir como um louco, aproveitando completamente a intensidade da batalha. Ei, quer participar? Petrel perguntou a Proton, apontando para a luta em andamento. Proton, sentindo que algo estava errado, recusou a oferta com um simples: não, você cuida disso. O sorriso de Petrel tornou-se sádico quando ele enviou seu Eletrodo para o campo de batalha. The Electrode, um Pokémon redondo com um sorriso distinto, rolou ameaçadoramente, olhando para Green com intenções maliciosas. Ei, garoto, provocou Petrel, vou me divertir devastando seu cadáver quando isso acabar. O rosto de Green se contorceu de desgosto com o comentário, mas ela permaneceu focada na batalha. Petrel comandou Electrode para usar Rollout, e o Pokémon redondo girou cada vez mais rápido, desaparecendo de vista por um momento antes de reaparecer diante de Green. O corpo do Eletrodo brilhou em um branco brilhante antes de explodir em um poderoso ataque de explosão, engolfando Green em uma nuvem de fumaça e detritos.
Petrel soltou uma gargalhada confiante em sua vitória. Mas no mundo das batalhas Pokémon, nunca se deve subestimar o adversário, pois o rumo da batalha pode mudar num instante. Sem aviso, a parede atrás de Petrel e Proton começou a se transformar em uma gosma rosa, que rapidamente se formou em vários tentáculos alcançando a dupla desavisada. Proton, exibindo seus reflexos rápidos, saltou para trás e lançou um Crobat. O ágil Pokémon parecido com um morcego abriu bem suas asas, usando Air Slash para enviar poderosas lâminas de ar que cortaram as gavinhas que se aproximavam de Proton. Infelizmente, Petrel foi pego de surpresa pelo ataque repentino. As gavinhas envolveram o corpo de Petrel, imobilizando-o em seu abraço pegajoso. À medida que a fumaça da explosão do Electrode se dissipou, foi revelado que Blash havia usado Protect para proteger Green do ataque devastador. Com um olhar determinado, Blash lançou um Falcon's Blast em Electrode, que ainda se movia graças à sua habilidade Sturge. A poderosa bola de energia atingiu Electrode, derrubando-o rapidamente. Petrel, agora em uma situação terrível, pediu ajuda a Proton, mas seu coração afundou ao ver seu colega executivo fugindo. O Crobat de Proton o agarrou e o jogou para fora do chão. Sem honra entre a equipe Rocket, eu acho, Green provocou enquanto se aproximava do homem imobilizado de cabelo roxo. Nunca pensei que encontraria o rei dos ladrões neste lugar, mas não esperava um comportamento tão pouco cavalheiresco, ameaçando devastar uma jovem bonita como eu, disse Green em tom de zombaria. Os olhos de Petrel se arregalaram ao ver o brilho perigoso nos olhos de Green. Dit, vamos mostrar a Petrel um gostinho de seu próprio remédio, disse Green com um sorriso enquanto estalava os dedos. Momentos depois, os gritos de Petrel ecoaram por todo o prédio, causando arrepios na espinha de Proton enquanto ele corria para longe. A mente de Proton disparou tentando entender tudo. Alguém preparou tudo isso para sua chegada, dividindo soldados e líderes de equipe, destruindo a comunicação entre eles e estabelecendo oponentes para os executivos que estavam em desvantagem desde o início. O jogo foi fraudado contra eles desde o início. De repente, Proton parou na porta do próximo andar ao ver a porta do elevador se abrir, revelando Sabrina, a líder psíquica do ginásio. De jeito nenhum, ele murmurou incrédulo. Neste momento, Proton percebeu que as missões fora da Silph Co. O olhar penetrante de Sabrina encontrou de Proton enquanto ela confirmava o que ele estava pensando. A equipe Rocket vai cair hoje. Enquanto Proton processava a revelação, ele não pôde deixar de sentir um arrepio percorrendo sua espinha. Os eventos do dia foram orquestrados com uma precisão assustadora e agora parecia que a outrora poderosa equipe Rocket estava à beira do colapso. Parágrafo MAC. Grovyle, ao contrário de seu primeiro treeco e sua evolução de Sceptile, são amplamente conhecidos pela extrema lealdade que demonstram aos seus treinadores. À primeira vista parece que eles recompensam todo o ato de bondade, mas não o fazem, pois também sofrem com a crueldade sem pensar duas vezes. Quando abandonados, eles procurarão por toda parte até retornarem inevitavelmente aos seus treinadores. Quando negociados, ficarão perplexos com o conceito e farão o mesmo. Muitos treinadores inescrupulosos trocaram um Grovyle dessa maneira. Na guerra, Grovyle protege seus treinadores até o fim. Eles usam as folhas resistentes em seus braços para bloquear espadas, flechas e balas e, em seguida, saltam para permitir que seus treinadores contra-ataquem enquanto disparam sementes do ar. Se gravemente feridos, eles tentam cobrir seus treinadores com o corpo, na esperança de poder escondê-los até o fim da batalha. Eles não são suicidas, mas se um ataque parece matar seu treinador, eles não hesitam em sacrificar suas vidas. Muitos presumiram que o que temem não é morrer em si, mas não ser mais capazes de proteger o seu treinador devido à sua morte. No entanto, embora poucos Grovyle recuem em arriscar suas vidas, a maioria ainda hesitaria em alterar o fluxo do tempo para que, para começar, eles nunca existissem. No entanto, eles se esforçam para viver de acordo com seu maior herói, um Grovyle que existiu e não existiu, pois não faz parte deste fluxo de tempo. Um Grovyle que não só convenceu o Dialga que ele derrotou e salvou para reviver seu treinador, mas também economizou tempo. Capítulo 424. Mudança de ponto de vista. O coração de Proton bateu forte quando viu Sabrina, a líder do ginásio psíquico, sair do elevador. Ele sabia que suas missões secretas fora da Silph Co haviam sido comprometidas e agora estava cara a cara com um dos treinadores mais fortes da região. Sabrina encontrou seu olhar com um olhar penetrante que lhe causou arrepios na espinha. A equipe Rocket vai cair hoje, disse ela com a voz cheia de uma sensação de finalidade. Proton se preparou para a batalha iminente, sabendo que cada movimento contava. Com determinação nos olhos, ele liberou seu Crobat da Pokébola. O Pokémon parecido com um morcego, conhecido por sua incrível velocidade e agilidade, foi transformado em um dos lutadores mais formidáveis de Proton. Em resposta, Sabrina convocou calmamente seu Alakazam. Este Pokémon psíquico, com seu corpo esguio e duas colheres poderosas, irradiava um ar de confiança, pronto para demonstrar sua habilidade mental no calor da batalha. A atmosfera ficou tensa enquanto os dois Pokémon se encaravam, avaliando seus oponentes. De repente, Crobat entrou em ação, usando seu movimento característico, Air Slash. Uma poderosa rajada de vento misturada com energia afiada avançou em direção a Alakazam. O Alakazam de Sabrina não foi desleixado, no entanto, e rapidamente contra-atacou com teleporte, desaparecendo em uma fração de segundo antes que o ataque pudesse acertar, apenas para reaparecer atrás de Crobat. Sem perder o ritmo, o Crobat de Proton deu meia volta em alta velocidade, evitando um ataque psíquico de Alakazam. A intensa energia roxa errou por pouco o ágil morcego, caindo no chão e deixando uma pequena cratera. Crobat então retaliou com um veneno cruzado, suas presas brilhando em um verde venenoso enquanto avançava em direção a Alakazam.
O Alakazam de Sabrina mais uma vez demonstrou seus reflexos impressionantes, usando o Reflect para criar uma barreira psíquica brilhante que desviou o ataque de Crobat. A barreira tremeluziu brevemente com o impacto, mas manteve-se firme. Alakazam então carregou um poderoso Falcon's Blast, uma bola de energia azul crescendo em intensidade entre suas colheres. Proton ordenou que Crobat se esquivasse, mas já era tarde demais. O Falcon's Blast fez contato, enviando Crobat em espiral pelo ar. Apesar do golpe devastador, Crobat conseguiu recuperar a compostura, pousando em um pilar próximo. Proton recuperou seu Crobat com um flash de luz vermelha e rapidamente lançou seu Onschkrokro enquanto o Pokémon chefão abria bem suas asas, afirmando seu domínio no campo de batalha. Sabrina, que nunca fica atrás, enviou seu Claydol. A tensão no ar era palpável quando os dois treinadores se olharam, cada um determinado a enganar o outro. Proton não perdeu tempo, orientando o Onschkrokro a usar seu Tailwind, gerando uma poderosa rajada que aumentou sua velocidade e a de seus companheiros de equipe. Sabrina, antecipando o movimento, instruiu seu Claydol a responder com uma tela de luz, erguendo uma barreira brilhante que reduziria o dano dos ataques especiais. Onschkrokro, agora mais rápido do que nunca, desceu e lançou uma série de ataques de finta para testar as defesas de Claydol. Os ataques enganosos acertaram, mas Claydol permaneceu imperturbável. Reconhecendo a necessidade de um ataque mais potente, Proton comandou Onschkrokro para executar uma poderosa onda de calor. Uma rajada de fogo abrasador irrompeu do bico de Onschkrokro, com o objetivo de subjugar as defesas de Claydol. No entanto, Sabrina havia antecipado essa estratégia, e a tela de luz que ela ergueu anteriormente reduziu bastante os danos da onda de calor. Em um contra-ataque calculado, ela ordenou que Claydol usasse a gravidade, manipulando as próprias forças da natureza para aterrar o Onschkrokro aerotransportado. Com o Onschkrokro agora firmemente no chão, Sabrina viu uma oportunidade de atacar com um ataque Arquaque. O corpo de Claydol brilhava com uma intensa aura laranja enquanto batia seus membros no chão com uma força incrível. O chão abaixo deles começou a tremer e a tremer, enviando enormes ondas de choque em direção a Onschkrokro. Proton, no entanto, teve seu próprio jogo estratégico. Ele gritou para Onschkrokro usar Rose, permitindo que o Pokémon do tipo Dark curasse seus ferimentos e resistisse ao ataque do terremoto. Os dois Pokémon continuaram a trocar golpes, seus treinadores empregando todas as manobras estratégicas de seu arsenal. Sabrina, em busca de um movimento para mudar o jogo, ordenou que Claydol liberasse um poderoso Ice Beam. Os olhos de Claydol brilharam em um azul brilhante enquanto disparava um feixe concentrado de energia congelante em direção ao Onschkrokro aterrado. Proton, pensando rapidamente, ordenou que Onschkrokro contra-atacasse com um Sucker Punch no momento perfeito, interrompendo o Ice Beam de Claydol e acertando um golpe crítico. À medida que a batalha feroz continuava, os dois treinadores liam habilmente os movimentos um do outro, tentando prever as estratégias que o oponente empregaria. Sabrina sabia que precisava romper as defesas de Onschkrokro, então ordenou que Claydol usasse um poderoso hiperraio. O ar ao redor de Claydol brilhava com energia normal, enquanto se preparava para desferir um golpe devastador. A Proton, no entanto, estava um passo à frente. Ele pediu que Onschkrokro usasse Tão, o que interrompeu o foco de Claydol e o forçou a abandonar seu ataque psíquico. Agora restrito a usar apenas movimentos prejudiciais, Claydol se viu em desvantagem temporária. Aproveitando esta oportunidade, Proton instruiu Onschkrokro a usar um poderoso Sky Attack, suas asas brilhando com uma energia branca brilhante enquanto subia alto no ar. O efeito da provocação começou a desaparecer, permitindo que Claydol recuperasse toda a sua gama de habilidades. Sabrina, percebendo o perigo iminente, rapidamente ordenou que Claydol montasse um Reflect, criando uma barreira que reduziria os danos dos ataques físicos. Enquanto Onschkrokro mergulhava em direção a Claydol a uma velocidade vertiginosa, o Sky Attack acertou um impacto estrondoso. Apesar da proteção do Reflect, a força do ataque ainda causou danos significativos a Claydol. Em uma tentativa desesperada de recuperar o controle da batalha, Sabrina comandou Claydol para usar o Rapid Spin, tentando remover as barreiras que Onschkrokro havia criado e simultaneamente causar dano. Claydol girou com uma velocidade vertiginosa, quebrando o Reflect em Light Screen e atingindo Onschkrokro no processo. Proton sabia que a batalha estava chegando ao clímax e decidiu arriscar tudo em um movimento decisivo. Ele ordenou que Onschkrokro usasse Brave Bird, um ataque de alto risco e alta recompensa que causaria danos massivos, mas também infligiria dano de recuo a si mesmo. As asas de Onschkrokro brilharam com energia enquanto avançava em direção a Claydol. Sabrina, entendendo a gravidade da situação, comandou Claydol para contra-atacar com uma poderosa Giro Ball. O corpo de Claydol ficou envolto em uma energia metálica em espiral enquanto girava em direção a Onschkrokro a uma velocidade incrível. Os dois ataques colidiram com uma explosão devastadora, enviando ondas de choque por todo o campo de batalha. Quando a poeira baixou, os dois Pokémon caíram no chão e foram nocauteados. À medida que a batalha final se aproximava, Proton sabia que era agora ou nunca. Ele enviou seu Tiranitar, um enorme Pokémon blindado que ele treinou com imensa dedicação para se tornar a máquina de combate definitiva. Suas garras afiadas brilhavam ameaçadoramente, enquanto sua cauda pesada balançava para frente e para trás, pronta para a ação. Sabrina, a líder psíquica do ginásio, contra-atacou calmamente com seu JYNC. Seus longos e esvoaçantes cabelos roxos e sua pele azul gelo contrastavam fortemente com a figura imponente de Tiranitar. A batalha começou com Proton ordenando que Tiranitar colocasse Stealth Rock, antecipando as possíveis trocas de Sabrina. As pedras irregulares se materializaram no campo de batalha, representando uma ameaça para qualquer Pokémon que se aproximasse. Em resposta, Sabrina fez JYNX usar Calm Mind, aumentando seu Special Attack e Special Defense para ganhar vantagem sobre o oponente. Tiranitar, bem preparado para este desenvolvimento, lançou uma Thunder Wave para paralisar JYNX e reduzir sua velocidade.
Sabrina, no entanto, previu isso e fez JYNX usar o Substitute, que criou uma isca para absorver a Thunder Wave, poupando JYNX da paralisia. Com o impulso Calm Mind de JYNX, Sabrina ordenou que ela liberasse um poderoso Ice Beam direcionado a Tiranitar. Proton, prevendo o ataque iminente, ordenou que Tiranitar usasse Dragon Dance, aumentando seu ataque e velocidade para escapar do Ice Beam e diminuir a distância entre os dois Pokémon. No calor da batalha, Proton fez um movimento decisivo. Ele agarrou a Mega Stone firmemente em sua mão e, com uma onda de energia, iniciou a Mega Evolução de Tiranitar. O outrora formidável Pokémon se transformou em um Mega Tiranitar ainda mais poderoso e ameaçador. Seu corpo, semelhante a uma armadura, se tornou mais robusto e sua aura ainda mais intensa. Vendo essa reviravolta, Sabrina sabia que precisava adaptar sua estratégia. Ela chamou JYNX de volta e enviou seu Alakazam, que ao entrar no campo de batalha, foi ferido pela armadilha Stealth Rock colocada anteriormente. Implacável, Sabrina decidiu intensificar ainda mais a batalha. Ela também produziu uma Mega Stone e ativou a Mega Evolução de Alakazam. O esguio Pokémon psíquico se transformou em Mega Alakazam, com suas colheres icônicas se transformando em mais colheres flutuando ao redor de sua cabeça, e sua aura se intensificando com maior poder psíquico. Mega Tiranitar desencadeou uma série de ataques de Sunstorm, desencadeando uma tempestade violenta que prejudicaria a saúde de Mega Alakazam e também aumentaria sua própria Special Defense. Sabrina respondeu com uma jogada astuta, fazendo Mega Alakazam usar Substitute, criando um chamariz para absorver os ataques recebidos. Proton, vendo através da tática de Sabrina, comandou seu Mega Tiranitar para usar Crunch, suas mandíbulas brilhando com energia escura enquanto avançava para romper a isca. O Mega Alakazam de Sabrina, agora exposto, desferiu um soco de gelo, fazendo Mega Tiranitar cambalear para trás. Sabrina aproveitou o momento, instruindo seu Mega Alakazam a usar Disable, evitando que Mega Tiranitar usasse seu poderoso ataque Crunch novamente. Proton, forçado a se adaptar, pediu que Mega Tiranitar usasse Dragon Dance, aumentando seu ataque e velocidade, pronto para a próxima troca. Os dois Mega Pokémon continuaram sua batalha estratégica, cada treinador fazendo movimentos calculados, provocando e trocando, prevendo as ações um do outro. Proton habilmente fez Mega Tiranitar usar Stone Edge, um poderoso Move Rock Type, mas Mega Alakazam de Sabrina se esquivou do ataque com um Teleport na hora certa. Mega Alakazam lançou um Falcon's Blast, um poderoso Move Fighting Type, mas Mega Tiranitar evitou o ataque com um desvio ágil, aproveitando a precisão imperfeita do Move. Proton aproveitou a oportunidade e comandou Mega Tiranitar para usar Air Quack, enviando poderosas ondas de choque pelo campo de batalha. Mega Alakazam de Sabrina, enfraquecido, mas ainda de pé, utilizou o Recover para restaurar um pouco de sua saúde. No entanto, Mega Tiranitar, agora mais rápido e mais forte devido a Dragon Dance, atacou primeiro com outro Air Quack, derrotando finalmente o formidável Pokémon de Sabrina. No momento em que Mega Tiranitar estava prestes a desferir o golpe final, Sabrina gritou uma ordem de última hora. Os olhos de Mega Alakazam brilharam intensamente, lançando um escudo transparente e brilhante ao seu redor. O ataque Air Quack colidiu com o escudo, deixando Mega Alakazam ileso. Este foi o Protect, um movimento que protege o usuário de todos os efeitos dos movimentos que o atingem durante o turno em que é usado, incluindo danos. Sabrina aproveitou a oportunidade para mudar sua estratégia. Com um sorriso confiante, ela se lembrou de seu Mega Alakazam, a energia do movimento Protect ainda persistia. Num flash de luz, ela enviou JYNX. Proton, momentaneamente pego de surpresa, avaliou a situação e se adaptou rapidamente. Ele orientou Mega Tiranitar a usar Fire Punch, na esperança de aproveitar a vulnerabilidade de JYNX a golpes do tipo Fire devido à sua tipagem. Mas Sabrina estava um passo à frente. Ela ordenou que JYNX usasse Lovely Kiss, liberando projéteis em forma de coração que atingiram Mega Tiranitar, fazendo-o adormecer no local. Com Mega Tiranitar incapacitado, Sabrina instruiu JYNX a montar um Nash Plot, aumentando drasticamente seu ataque especial. Proton cerrou os punhos, sabendo que precisava agir rapidamente. Ele ordenou que Mega Tiranitar acordasse, mas ele ainda estava dormindo, vulnerável ao poder crescente de JYNX. Sabrina, aproveitando a situação, orientou JYNX a liberar um poderoso Ice Beam. O ataque arrepiante atingiu o adormecido Mega Tiranitar, causando danos significativos. Mega Tiranitar finalmente acordou, livrando-se dos efeitos de Lovely Kiss, mas já estava em desvantagem. Proton, não querendo recuar, fez Mega Tiranitar usar Rock Slide, arremessando uma rajada de pedras em direção a JYNX. Sabrina respondeu comandando JYNX para usar Psychic, desviando as pedras e mandando-as voando de volta para Mega Tiranitar. À medida que a batalha avançava, Sabrina ordenou que JYNX lançasse um poderoso ataque da Blizzard. O vento gelado e a neve giravam em torno de Mega Tiranitar, retardando seus movimentos e fazendo com que sua força diminuísse. Os olhos de Proton se arregalaram quando ele percebeu o perigo que seu Pokémon corria. Aproveitando o momento, Sabrina voltou para seu Mega Alakazam, que apareceu no campo de batalha com suas colheres brilhando ferozmente. Proton tentou contra-atacar fazendo Mega Tiranitar usar Stone Edge, mas já era tarde demais. Mega Alakazam disparou um Falcon's Blast devastador diretamente no enfraquecido Mega Tiranitar. A energia do tipo lutador colidiu com Mega Tiranitar, o impacto criando um clarão de luz ofuscante. Quando a poeira baixou, Mega Tiranitar estava derrotado no campo de batalha, sua forma massiva e imóvel. Proton olhou incrédulo, sua confiança abalada. Sabrina sorriu, seus olhos brilhando com energia psíquica enquanto ela levantava a mão em direção a Proton.
De repente ele se viu levantado do chão, suspenso no ar, incapaz de se mover ou falar. O forte estrangulamento de Sabrina o manteve firmemente em suas mãos. Enquanto Proton lutava, Sabrina sorriu e disse, a equipe Rocket vai cair hoje. No coração de Saffron City, o grande edifício da Silphco erguia-se sobre o horizonte, e sua imponente estrutura de vidro era um símbolo de poder e prestígio. No último andar, o escritório do CEO era um espaço opulento, adornado com os melhores móveis, tapetes exuberantes e obras de arte raras que mostravam a vasta riqueza da organização. O zumbido baixo do sistema central de ar-condicionado acompanhava os sons abafados da movimentada cidade abaixo. Giovanni, o chefe da equipe Rocket, estava no centro da sala, sua figura alta e imponente recortada contra as grandes janelas. Ele usava um terno feito sob medida, meticulosamente passado e impecavelmente limpo. O tecido escuro contrastava fortemente com o piso de mármore branco que se estendia sob seus sapatos de couro polido. Seu cabelo estava penteado para trás e seu rosto exibia uma expressão de calma determinação. Enquanto Giovanni examinava a sala, sua atenção foi atraída para uma escada, discretamente posicionada atrás de uma estante de mogno requintada. Subia por uma escotilha no teto, convidando a curiosidade e a exploração. Ele se aproximou da escada, o clique rítmico de seus sapatos ecoando por todo o escritório silencioso. Subindo cada degrau com propósito, Giovanni rumou ao desconhecido. Ao chegar ao telhado, ele se viu envolvido por uma chuva suave. Gotas frescas caíam das nuvens escuras acima, acrescentando um som suave à cacofonia distante da cidade. O vento chicoteava ao seu redor, fazendo com que seu traje grudasse em seu corpo e o gelasse até os ossos. O telhado liso se estendia diante dele, iluminado pelo brilho suave e difuso das luzes da cidade. Em meio à chuva, uma figura estava sentada no parapeito, aparentemente perdida na contemplação da vasta paisagem urbana. As roupas da figura eram casuais, mas elegantes, uma estranha justaposição ao traje sofisticado de Giovanni. À medida que Giovanni se aproximava, a figura misteriosa levantou-se e virou-se para ele. Acendendo um cigarro com um ar misterioso e indiferente, sombras se contorciam em torno de sua mão, formando uma garra que segurava uma chama arroxeada. Esta chama surreal acendeu o cigarro, lançando um brilho assustador no rosto da figura. Naquele momento, os olhos de Giovanni se arregalaram em reconhecimento. Vermelho, ele pronunciou com medo, sua voz quase perdida no som da chuva. Os olhos de Austin brilharam em um tom carmesim ameaçador enquanto ele dava uma tragada no cigarro. Errado, ele respondeu com uma calma arrepiante, exalando um redemoinho de fumaça que dançava com as gotas de chuva e a neblina. Parágrafo MAC. Muitas vezes se supõe que os seres humanos desenvolveram a agricultura pela primeira vez em climas temperados. Recentemente surgiram evidências em contrário, pondo em causa toda a história das origens da civilização humana. Escavações em África, desencadeadas pela descoberta de ruínas a partir de fotografias de satélite, revelaram uma civilização agrícola baseada na colheita de árvores outrora comuns. Ainda mais notável fica claro pelas inúmeras esculturas e cerâmicas que a agricultura que praticavam não era invenção do homem, mas aprendida com os septiles que mantiveram essas selvas por milhares e milhares de anos. A razão pela qual Septile praticava a agricultura era a mesma que os humanos praticam, para garantir um abastecimento alimentar adequado e confiável. Embora sejam capazes de fotossíntese, os septiles são pokémons grandes que não têm raízes e, portanto, devem se alimentar de outras plantas para sobreviver. Tal como outros grandes herbívoros terrestres como o Donphan, o seu apetite é enorme e a sua sobrevivência é facilmente ameaçada pela desflorestação, não causada pelos seres humanos, mas pelo longo processo de desertificação do norte de África. Então eles começaram a transformar seu ambiente. Cultivar árvores e arbustos sob eles e garantir que ambos mantivessem um amplo abastecimento de água, para girar as plantas de ano para ano, para cruzá-los para obter movimentos deliciosos dos ovos e um crescimento mais rápido, para domesticar o Odis e o Tropius, para sobreviver por muitas mais gerações, até que os olhos curiosos do homem puseram os olhos e começaram a melhorar a sua técnica e a levaram consigo para as planícies aluviais do Nilo e mais além. Não foi o suficiente para salvar o Septile. O deserto do Saara fica agora onde uma vez domesticaram a grande floresta. Talvez eles até tenham acelerado sua marcha. No entanto, através da engenhosidade da humanidade, a sua sabedoria continua viva. Capítulo 425. Em meio à expansão urbana de Saffron City, Lucario se viu no topo de um arranha-céu, encharcado por uma chuva implacável. Ele estava olhando para uma barra de chocolate lutando com a embalagem. De todas as batalhas ele resmungou, foi uma barra de chocolate que me venceu. Só então, uma aura perigosa fez cócegas em seus sentidos. Em um movimento rápido, ele girou, seu punho carregado com uma aura rodopiante, e lançou um agile style Falcon's Punch. O ar reverberou como um trovão quando seu soco disparou em direção a uma figura inesperada, Melto. Melto, calmo como sempre, conjurou um escudo psíquico. O escudo oscilou sob o ataque de Lucario, mas não quebrou. Impressionante para um mero mortal, comentou Melto, sua voz uma mistura de admiração e escárnio. Lucario revirou os olhos. Ótimo, é você. Melto, muito arrogante, respondeu. Seu humano precisava da minha ajuda. Olhando para o prédio da Silphco, Lucario respondeu. Seu maldito bastardo. Melto, claramente irritado, disse. Estou falando com você, mortal. Claro, claro, senhor quer ser Deus, Lucario murmurou, ainda lutando com o chocolate. É divindade suprema, para você, corrigiu Melto, desembrulhando o chocolate com um mero pensamento. O rabo de Lucario balançou enquanto ele mordia o chocolate. Quer um pouco? Melto zombou. Deuses não precisam de coisas tão mesquinhas. Lucario encolheu os ombros. Acho que você está perdendo as melhores partes da vida. Isso é tão bom? Melto perguntou, a curiosidade tomando conta dele. Você não deveria saber, senhor todo-poderoso? Lucario brincou. Apenas me responda, exigiu Melto. Experimente, você verá. Lucario ofereceu um pedaço.
Mewtwo tentou e imediatamente cuspiu. O que é esse pedaço de merda? Enfurecido, Lucario agarrou Mewtwo pelo colarinho. Insultar qualquer coisa, menos meu chocolate. Mewtwo, com o ego ferido, respondeu, eu sou um deus. Farei o que quiser. Os olhos de Lucario brilharam. Nunca pensei que conseguiria dar um soco em um deus. Vá em frente, Mewtwo provocou. A energia crepitava entre eles, sacudindo o telhado. De repente, um alarme tocou. Lucario parou, sua energia desaparecendo. Hora de ir. Mewtwo zombou. Fugindo? Lucario olhou para trás. Gostaria de poder mostrar o terreno de perto, mas o dever chama. Eu derrotei deuses, gabou-se Mewtwo. Sim, e eu sobrevivi a uma diarreia muito forte. E daí? Lucario brincou. Os olhos de Mewtwo se estreitaram. Você zomba de mim? Lucario fingiu tristeza. Ah não, Deus está chateado. Talvez suas lágrimas ajudem com as enchentes lá embaixo. Terminaremos isso mais tarde, disse Mewtwo, recuperando a compostura. Claro, respondeu Lucario casualmente, depois, segurando a embalagem de chocolate, acrescentou. Mas você pode abrir isso primeiro? Com um movimento, Mewtwo desembrulhou. Lucario, sorrindo, deu uma mordida. Veja, você é útil, afinal. Saffron City, que já foi uma metrópole movimentada, se transformou em palco de um confronto titânico, graças a uma enorme tempestade. Nuvens escuras assomavam ameaçadoramente, lançando uma sombra sobre a cidade, enquanto a chuva implacável transformava as ruas em mini-rios. Relâmpagos estalaram, iluminando brevemente a cidade com um brilho misterioso antes de mergulhá-la de volta na escuridão. O trovão retumbou, abafando os sussurros da cidade. No topo do prédio da Silphco, no meio da tempestade, estavam duas figuras. Giovanni e Austin, encharcados e desafiadores, encararam-se, um impasse tão intenso quanto a própria tempestade. De repente, uma bolha psíquica apareceu, dando-lhes uma folga da chuva. Então, Lucario e Mewtwo fizeram sua entrada dramática. Giovanni virou-se para Mewtwo, parecendo confuso e irritado. Por que você está aqui? Ele perguntou. Mewtwo, calmo como um pepino, respondeu, eu não respondo a insetos. O temperamento de Giovanni explodiu. Eu sou seu parceiro, lembra? Mewtwo olhou para ele, sua expressão cheia de desdém. Parceiro? Mais como um palhaço no meu circo. Giovanni, perplexo e furioso, não sabia o que dizer. Mewtwo, aproveitando o momento, anunciou. Vocês dois vão lutar. O vencedor será meu novo animal de estimação. A mandíbula de Giovanni se apertou. Se ao menos ele tivesse aquela Master Ball. Lucario recuou repentinamente, atraindo olhares curiosos. E aí? Mewtwo perguntou. Lucario sorriu, apenas mantendo distância do senhor assustador. Mewtwo e Austin ficaram confusos, enquanto Austin deu uma olhada nas travessuras de Lucario. Lucario continuou. Sabe, o garoto tem apenas 11 anos e você quer ele como brinquedo? Esboçado, não acha? Mewtwo parecia prestes a explodir de raiva. Giovanni, reconhecendo Lucario, olhou feio para Austin. Você é o super-herói de Celadon City, disse ele. Lucario bateu palmas sarcasticamente. Correto. Alguém deu um prêmio a esse velho demente. Giovanni, não acostumado a tal desrespeito, ficou desconcertado com a confiança e a atitude casual deles. Giovanni deu uma risada maliciosa, olhando Austin mais de perto. Sabe, ele começou, você é uma cópia carbono do seu pai, Red. Qualquer um poderia dizer. E aqui estou eu, enfrentando o filho de Red como meu rival. Ele fez uma pausa e acrescentou com uma pitada de drama. Fiquei um pouco assustado com medo de que Red viesse atrás de mim. Então evitei qualquer coisa muito ousada, como mexer com a esposa dele e sua mãe, Delia. Adorável senhora, por falar nisso. Sua voz exalava falsa simpatia quando ele disse. Pena que ela se foi. Giovanni semicerrou os olhos diante da reação fria de Austin. Uau, garoto frio, nem mesmo perturbado pelo destino da mãe, ele exclamou, embora não conseguisse se livrar da sensação de que algo estava errado, especialmente quando Austin sacou sua pokébula. Hora da revanche, hein? Giovanni disse, com um toque de talento teatral. Meio poético, você não acha? Seu pai salvou o canto da equipe Cipher, e agora você está aqui para enfrentar a equipe Rocket. É como se o destino tivesse um estranho senso de humor. Enquanto as palavras de Giovanni flutuavam no ar, carregadas de sentimento falso, Lucario e Mewtwo ficaram de lado como árbitros. Austin respirou fundo, acalmando os nervos. Tudo bem, Austin. Concentre-se. Você tem um país para resgatar, um bandido para derrotar e algumas surpresas para lidar. Não é grande coisa, certo? Apenas o normal para um herói. Enquanto a tempestade continuava furiosa, Giovanni jogou uma pokébula no meio do caos. De lá saiu um Cloyster, sua casca resistente brilhando intermitentemente na luz bruxuleante, com gotas de chuva escorregando de sua superfície. Austin, indiferente à ação de Giovanni, soltou seu cisor. Este cisor era único. Seu corpo de metal refletia os flashes aleatórios do relâmpago, lançando uma sombra estranha. Os olhos do cisor brilhavam com uma sede de sangue feroz e estavam cercados por uma aura estranha, quase semelhante a uma máquina. Parecia que o cisor tinha ido além da sua forma natural. A influência do Hair Candy foi clara. O cisor parecia mais forte, seu corpo mais musculoso e de aparência ligeiramente mecânica. Seus movimentos, embora mais rígidos, eram incrivelmente precisos. A aura ao redor brilhava em um vermelho profundo e ardente, como um manto de fogo ardente. À medida que o cisor sangrava devido ao estresse e à força de seu estado aprimorado, a aura parecia evaporar o sangue, dando-lhe uma aparência arrepiante e sobrenatural. O cisor, transformado pelo Hair Candy, foi a prova dos extremos que Austin alcançou em sua jornada, empurrando seu Pokémon além de seus limites naturais em busca de maior força. Com a velocidade da luz, Cisor avançou, seu Bullet Punch cortando o ar com tal velocidade que não apenas quebrou a barreira do som, mas também criou um efeito cascata semelhante a uma bolha de cavitação. À medida que seu punho avançava, as gotas de chuva ao redor explodiram em uma explosão radial, imitando a extraordinária onda de choque do ataque de um camarão-pistola.
Esta onda secundária de força amplificou o ataque, enviando uma onda pela atmosfera tempestuosa. Os olhos de Giovanni se arregalaram de espanto. A velocidade e o poder de Scizor, agora aumentados por este fenômeno raro e poderoso, estavam além de tudo que ele já havia testemunhado. Mas o ataque errou Cloyster por pouco, quebrando sua buzina. Giovanni olhou horrorizado quando seu Pokémon começou a sangrar muito. A escuridão da tempestade se aprofundou, refletindo o rumo sombrio da batalha. Com uma voz quase sussurrante, Giovanni perguntou: "O que você fez com seu Pokémon, Ketchum?" Austin manteve seu foco no ferido Cloyster, seu tom gelado e determinado. "Fiz o que era necessário. Todos nós fizemos nossas escolhas, Giovanni." Enquanto um raio cortava o céu, o tom de Austin tornou-se ameaçador. "Agora, mostre-me o melhor que você tem a oferecer, dê tudo de si, porque quero que saiba que não há nada que possa proteger a equipe Rocket de mim." Parágrafo MAC. Muitas vezes se supõe que a razão pela qual os Torchics são tão raros hoje é porque, ao contrário de seus parentes como Natu e Starly, eles são incapazes de voar. Na realidade, o oposto é verdadeiro. Os ancestrais de Torchic foram presas fáceis para os grandes tipos voadores de Hoenn, como Sevlov e Pelipper, e alvos grandes e vívidos para as flechas do homem primitivo, que os levou à beira da extinção. No entanto, a mutação veio em socorro quando nasceu uma fêmea Torchic que não tinha asas grandes, semelhantes a orelhas, e portanto, era incapaz de voar. Esta Torchic se escondeu na grama alta e se alimentou de sementes, e aprendeu que os Pokémons que poderiam encontrá-la ali, como Zigzagoon, não a consideravam uma presa. Forçada a usar as pernas desde tenra idade, ela descobriu que elas não atrofiavam, mas se fortaleciam. Quando ela evoluiu, ela tinha braços em vez de asas, e suas pernas ficaram tão fortes que ela se tornou uma pessoa lutadora e podia pular alto o suficiente para expulsar pássaros do céu. Por causa disso, ela foi capaz de viver uma vida longa e botar muitos ovos, que eclodiram nessas aves que não voam. Com o tempo, ela se tornou a ancestral dos modernos Torchic com Busken e Blaziken, e as criaturas parecidas com Latias que antes tinham esses nomes seguiram o caminho de Armaldo e Cradille. Esses Torchic modernos não são tão numerosos quanto seus ancestrais pré-históricos e são muito mais difíceis de detectar. No entanto, de vez em quando eles podem ser encontrados não apenas sob os cuidados dos treinadores, mas também na natureza, sempre que a grama alta se transforma em um incêndio. Capítulo 426. Ponto de vista de Cloyster, o comando de Giovanni ecoou pela tempestade decisivo e inflexível. "Cloyster, use Shell Smash", ele pediu. Em resposta, minha casca começou a se quebrar, pedaços girando como fragmentos de um sonho despedaçado. A transformação foi poderosa, mas precária, reforçando meu ataque especial e velocidade, mas às custas de minhas defesas. Enquanto me preparava, aproveitando a ira da tempestade, os elementos pareciam conspirar comigo. Chuva e vento me cercaram, aumentando meu novo poder. "Agora, Cloyster, use lança de cincelo." A voz de Giovanni cortou o caos. Instantaneamente, pingentes de gelo se materializaram ao meu redor, cada um deles uma lança congelada apontada para Scizor, na esperança de explorar sua vulnerabilidade ao gelo. Mas então, em meio à fúria, as palavras murmuradas por Austin, Densimania, mal chegaram até mim. Os pingentes de gelo que lancei, impulsionados pelo vigor da tempestade, aceleraram em direção a Scizor. No entanto, movia-se com uma agilidade incrível, esquivando-se de cada projétil gelado com a graça de um dançarino. Num piscar de olhos, Scizor, brilhando com uma aura carmesim, uma combinação de Swords Dance, Laser Falcons e Agility, preencheu a lacuna entre nós. Não dependia de um movimento específico, mas sim de pura força bruta. O impacto do seu soco foi como um cometa atingindo a terra. Fui arremessado pelo ar. Meu mundo era um borrão de dor e desorientação. Bati no telhado acima de Giovanni, as telhas se estilhaçaram e os destroços caíram. A dor era indescritível. Parecia que minha própria essência estava se fraturando junto com minha concha. Sangue e minha força vital espalhou-se pelo telhado, pintando um quadro sombrio de derrota. Ao pousar aos pés de Giovanni, o mundo pareceu desaparecer. Minha consciência se esvaiu como areia através de uma ampulheta. O choque brilhou nos olhos de Giovanni quando ele testemunhou a intensificação da aura carmesim envolvendo Scizor. A energia malévola do Pokémon do tipo inseto parecia quase tangível, ampliando a ferocidade da tempestade. Uma sensação de destruição iminente pairava no ar, refletindo o rumo sombrio da batalha. Milagrosamente, encontrei forças para me levantar, apesar da dor lancinante do corte acima do meu olho. Olhando nos olhos de Austin, Giovanni viu uma brincadeira arrepiante, um jogo de guerra mental. O tempo estava se esgotando. "Cloyster, use a bomba hidráulica." A voz de Giovanni falhou com desespero. Da minha boca saiu um forte jato de água, absorvendo a energia da tempestade, transformando-a em uma fúria aquática e rodopiante. O sorriso malicioso de Austin permaneceu inabalável. "Bullet Punch", ele comandou, sua voz assustadoramente metódica. Scizor, ignorando o ataque da água, lançou seu Bullet Punch. Ele rasgou a Hydro Pump, a fricção transformando a água em um véu de vapor, envolvendo o campo de batalha. Fora da névoa, Scizor apontou para minha buzina. O impacto foi catastrófico, destruindo-o completamente. Meu sangue juntou-se ao quadro sombrio no telhado, espalhando-se pela superfície em um tom assustador de vermelho. Deitado ali, a dor era avassaladora, uma maré implacável corroendo minha força. Cada batida do meu coração enviava novas ondas de agonia através do meu chifre quebrado. O mundo ao meu redor parecia desacelerar, os sons abafados, como se eu estivesse afundando nas profundezas de algum oceano escuro e frio. A chuva se intensificou, cada gota afiada como uma lâmina, aumentando a ferocidade da batalha. Giovanni, com o coração disparado, sabia que precisava ser mais esperto que seu oponente.
Ele mergulhou em seu extenso conhecimento de batalha Pokémon, buscando desesperadamente uma estratégia para superar o poderoso ataque de Scizor. Cloyster, use fragmento de gelo. Ele gritou, apostando na ação rápida do movimento para acertar o ágil Scizor. Convoquei pingentes de gelo afiados ao meu redor e os atirei em Scizor, apenas para vê-los errar enquanto ele se esquivava com notável agilidade. Giovanni tentou de tudo em seu manual: Rapid Spin para desviar de ataques, Toxic Speaks para envenenar o campo e até Recover para curar meus ferimentos. Mesmo assim, Scizor parecia invencível, indiferente às nossas táticas. A velocidade de Scizor era alucinante, sua energia demoníaca. Ele me atravessou com força bruta, deixando o telhado da Silphco manchado com meu sangue, como uma obra-prima sombria. Do meu ponto de vista, a dor era implacável. Cada golpe de Scizor foi como um martelo na minha carapaça, a força reverberando pelo meu corpo. A chuva parecia agulhas em minhas feridas, cada gota era um lembrete de minha força fraca. Apesar dos esforços de Giovanni para me curar, a dor só aumentou, um lembrete constante e latejante da superioridade de Scizor. Eu podia sentir minha energia diminuindo, meu corpo lutando para acompanhar as exigências da batalha. O mundo ao meu redor pareceu desacelerar, os sons tornaram-se distantes, enquanto eu lutava para permanecer consciente. Assombrado pela memória de seu Raticate caído, a raiva de Austin se aprofundou, seu sorriso se alargando enquanto observava a brutalidade da batalha. Ele sentiu um prazer perverso na demonstração do poder destrutivo de Scizor, sua energia demoníaca levando-o a extremos selvagens. A tempestade ao redor deles ecoou a tempestade de vingança no coração de Austin, sua necessidade de retribuição intensificando-se a cada segundo. Giovanni, à beira do desespero, viu Cloyster lutando valentemente contra os ataques inflexíveis de Scizor. Ele sabia que precisava de uma medida drástica para mudar o rumo da batalha ou correr o risco de perder Cloyster para sempre. Em um último esforço, Giovanni ordenou: Cloyster, use avalanche. A tempestade pareceu atender ao seu chamado, enquanto uma onda colossal de gelo e neve descia em direção a Scizor, tentando prendê-lo em um aperto gelado. No entanto, nem mesmo este ataque formidável conseguiu deter o implacável Scizor. Scizor dançou através da barragem gelada, seus movimentos eram uma valsa macabra de evasão. Aproximou-se de Cloyster, sua aura vermelha brilhando com um propósito maligno. A voz de Austin soou: termine isso com Spear of Longinus. Quando Scizor se aproximou de mim, ele liberou seu movimento definitivo, Spear of Longinus, uma fusão de Bullet Punch, Close Combat e Aerial Ace. Suas garras metálicas brilhavam carregadas com a energia das três técnicas, enquanto sua aura carmesim crescia, assumindo uma aura quase sobrenatural. A lança de Longinus se formou, uma lança monstruosa e brilhante de luz vermelha, suas pontas irregulares cortando o ar encharcado de chuva. Scizor, segurando a lança, avançou contra mim, cortando a chuva com uma velocidade inacreditável. A lança atingiu com uma força que sacudiu a própria Silphco. Minhas defesas desmoronaram sob o ataque. A luz vermelha da lança me engolfou, enviando ondas de dor insuportável pelo meu corpo. A dor consumia tudo. A lança de Longinus parecia 1000 agulhas perfurando-me, cada uma carregando o peso do ódio e do poder de Scizor. Enquanto voava pelo ar, o mundo ao meu redor se transformou em um turbilhão de dor e desespero. Fui jogado para trás, caindo aos pés de Giovanni, minha forma machucada e quebrada. A chuva tomou conta de mim, tentando limpar a dor e os resquícios da batalha. Giovanni encarou Austin, sua expressão era uma mistura de fúria e desafio. A voz de Austin cortou a chuva: chame seu próximo Mon Giovanni. Parágrafo MAC. Quando a maioria das pessoas hoje pensa em Combusken, a primeira coisa que vem à mente é sua aparição em uma litania de jogos de luta. Isto não se deve, como comumente se supõe, a qualquer graça ou habilidade única de sua parte. Muitas das técnicas de Combusken, assim como de outros Pokémon, são baseadas apenas vagamente em ataques reais e embelezadas para fins de jogabilidade. Nem é por causa do pequeno tamanho de Combusken e da necessidade de um personagem curto para evitar ataques altos. Afinal, existem Pokémons mais curtos do tipo lutador, mas raramente se vê um mashup nesses jogos. A verdadeira razão da onipresença de Combusken é um acidente da história. Quando a Littleroot Studios estava desenvolvendo o primeiro jogo de sua aclamada série Type Wild, muitos dos movimentos não apenas de Combusken, mas de outros Pokémons do jogo foram desenvolvidos observando o Combusken de propriedade do Professor Beer, o único Pokémon lutador na área cujos movimentos foram lentos o suficiente para capturar. É em homenagem a isto que a série incluiu um Combusken desde o primeiro dia, e que os muitos jogos que inspirou seguiram o seu exemplo. Muitos treinadores ficaram desapontados ao saber que os verdadeiros Combusken são incapazes de executar um Uppercut Celeste para um combo de chute e soco de fogo regularmente. Outros criaram concursos onde os treinadores inscrevem seus Combusken e tentam o combo mais longo que podem em Manequins Lucario, um concurso tão popular que recentemente também foi incluído em jogos de luta reais. Capítulo 427. Chame seu próximo mês, Giovanni. Austin exclamou friamente. Um pirralho muito durão. Giovanni exclamou friamente enquanto pegava outra Pokébola. Ele jogou para o céu declarando: Garchomp, suba ao palco. Os Pokémon do tipo dragão e terra apareceram, eretos. Sua forma draconiana azul escura era impressionante, com barriga vermelha da mandíbula até o meio do abdômen, incluindo a parte inferior dos braços. Uma mancha dourada apontava abaixo da vermelha em sua barriga, e seu focinho era adornado com uma estrela dourada. A presença intimidadora de Garchomp era inegável, seus braços em forma de foice prontos para o combate. Seus olhos intensos examinaram o campo de batalha, um rosnado profundo ressoando no ar tempestuoso. Sem hesitar, Giovanni iniciou o seu plano estratégico. Garchomp, crie uma tempestade de areia, ele ordenou. Em resposta, Garchomp girou rapidamente, invocando uma tempestade de areia que cobriu o telhado, tirando vantagem do ambiente.
Austin reagiu rapidamente e ordenou, Scizor, Bullet Punch através da barreira. O punho metálico de Scizor avançou, atingindo o véu arenoso. Para surpresa de todos, a barreira quebrou quando Mewtwo, observando de longe, permitiu que a barreira se dissipasse. A chuva que caía rapidamente transformou o campo de batalha arenoso em um terreno lamacento. Giovanni, embora momentaneamente surpreendido por esta mudança inesperada, não perdeu a compostura. Ele sabia que a força de Garchomp como predador de emboscada, especialmente com sua habilidade pele áspera, ainda lhes daria uma vantagem, apesar das condições lamacentas. Giovanni e Austin se enfrentaram, a chuva criando um fluxo de lama no telhado. Sob esse véu lamacento, Garchomp estava à espreita, pronto para atacar. A ordem de Giovanni foi nítida e clara. Garchomp, agora! Poison Jab. Debaixo da lama, a poucos metros de Scizor, Garchomp irrompeu. Sua garra, coberta de veneno, avançou em direção a Scizor em um ataque rápido e furtivo. Austin foi rápido em contra-atacar. Combo de luta, Scizor! Ele gritou. O Bullet Punch de Scizor atingiu a garra de Garchomp no ar, desviando o ataque venenoso. Em uma sequência rápida, Scizor mirou nos pontos vulneráveis de Garchomp, cotovelos, garganta, axilas, com uma combinação precisa de Brick Break e Close Combat. Cada golpe acertou com precisão, forçando Garchomp a recuar com o impacto dos golpes, seu corpo absorvendo os golpes punitivos do ataque calculado de Scizor. Giovanni, rápido em se adaptar, gritou, Dragon Claw Garchomp. As garras de Garchomp irradiavam energia de dragão, golpeando a lama, lançando-a em direção a Scizor como uma distração. Austin, prevendo o próximo movimento de Garchomp, gritou, Clone Combo. Scizor rapidamente criou um substitute, aguentando o impacto do Fire Blast de Garchomp. Então, em uma resposta rápida, Scizor lançou seu Bullet Punch e Close Combat. Giovanni respondeu imediatamente. Garchomp, presa de fogo agora. Garchomp mirou em um ataque surpresa. No entanto, Austin estava um passo à frente. Slaymania, Scizor. Ele ordenou. Scizor se esquivou com um Pounce e contra-atacou com Flynn, cronometrando perfeitamente com seu Close Combat e Bullet Punch. Esta combinação acertou um golpe crítico na mandíbula de Garchomp, fazendo-a quebrar e sangrar profusamente. Giovanni, implacável, comandou, Draco Meteor, Garchomp. Garchomp lançou uma esfera de energia dracônica em direção ao céu. Ele explodiu em uma chuva de meteoros chovendo. Enquanto Scizor se esquivava agilmente, Giovanni pediu a jogada final, Outrage Now. Garchomp atacou-o alimentado por Outrage, no momento em que os meteoros caíram. Austin estava pronto. Estilo forte, meia volta, ele instruiu. Scizor se transformou em um orbe vermelho, cortando o caos como um cometa. Ele colidiu com Garchomp, a força fazendo o dragão cambalear, com suas escamas marcadas, mas não rompidas. Enquanto Scizor recuava para sua Pokébola, o impacto ecoou pelo telhado, sinalizando o fim de uma troca feroz. Austin não perdeu tempo em responder. Ele rapidamente lançou seu próximo Pokémon, que caiu com um baque forte na lama. Este não era um Hiddon comum, seu corpo anormalmente volumoso e cheio de força bruta a ponto de formar rachaduras em sua pele. As rachaduras em sua pele de pedra pulsavam com um estranho brilho semelhante ao de lava. O Hiddon soltou um rugido estrondoso ao pousar no telhado manchado de sangue, sua forma enorme lembrando um Rhyhorn atacando. Já que Hiddon havia assumido a postura de sua evolução anterior em vez de estar sobre duas pernas. Giovanni olhou friamente para Garchomp. Os efeitos posteriores do Outrage o deixaram confuso, uma vulnerabilidade que Austin rapidamente explorou. Dança das espadas Hiddon. Ele ordenou. Em resposta, a imensa aura de Hiddon explodiu, transformando-se em espadas cintilantes que giravam em torno dele em uma exibição deslumbrante. As espadas então convergiram, alinhando-se sobre o chifre de Hiddon. Giovanni sabia que precisava pensar rápido para enfrentar essa nova ameaça. Garchomp, mire na pálpebra de Hiddon, mas tome cuidado com os olhos. Giovanni instruiu, sabendo que o olho estava protegido por uma camada semelhante a um diamante. Seu plano era prejudicar a visão de Hiddon, dando a Garchomp uma vantagem estratégica. Garchomp, entendendo a intenção de seu treinador, atacou Hiddon com suas garras ameaçadoras, cortando habilmente a pálpebra sem ferir o olho. O sangue jorrou do ferimento, turvando a visão de Hiddon e criando o ponto cego que Giovanni havia previsto. Garchomp então lançou uma série de ataques rápidos e precisos de Dragon Claw, cada um deixando marcas profundas no exterior resistente de Hiddon. Austin, no entanto, apenas sorriu diante do combate de curta distância. Está na hora, disse Austin friamente. Impacto sísmico. Hiddon, combinando os poderes de Airquake e Red Smash, desencadeou um ataque devastador. O chão tremeu violentamente e Garchomp foi jogado para trás como uma boneca de pano, seus ossos chacoalhando com a força do impacto. Garchomp lutou para se mover, claramente afetado pelo golpe poderoso. Austin aproveitou o momento. Estilo forte. Treino. Ele ordenou. A aura de Hiddon brilhou, amplificando o poder do Drill Run. Garchomp foi duramente atingido, entrando em uma perigosa jogada mortal. Apesar da dor, o tipo dragão conseguiu escapar, rolando com um impulso, mas não sem graves danos. O sangue escorria de suas escamas reversas, um testemunho sombrio de seus ferimentos. Giovanni, desesperado para virar a maré, gritou, indignação. Garchomp começou a reunir uma aura dracônica rodopiante, mas antes que pudesse desencadear o ataque, Austin interveio. Estilo ágil, soco de gelo, ele ordenou. Hiddon desferiu uma série de socos de gelo, cada um pousando em Garchomp, envolvendo-o em gelo. Embora congelado, a luta de Garchomp era audível, seu corpo se debatendo dentro dos limites gelados. Então, Austin se preparou para o ataque final.
Titã tectônico. Hiddon, canalizando toda a sua força, combinou o poder bruto do Airquake com um Red Smash intensificado. O ataque destruiu a prisão de gelo, fazendo Garchomp voar pelo ar. Ele pousou aos pés de Giovanni, uma sombra derrotada e maltratada de seu antigo eu, sua forma orgulhosa agora nada mais que uma pilha quebrada e ensanguentada. O olhar de Giovanni era frio e duro enquanto examinava os extensos ferimentos de Garchomp. O outrora poderoso tipo dragão estava machucado e quebrado, suas escamas rachadas e ensanguentadas, revelando cortes profundos que manchavam sua forma outrora imponente. Sua respiração era difícil, cada respiração era uma luta contra a dor. Com um movimento decisivo quase mecânico, Giovanni pegou a Pokébola de Garchomp. Ele apertou o botão, e num flash de luz vermelha brilhante, o Pokémon derrotado foi chamado de volta. Implacável, Giovanni pegou outra Pokébola em seu cinto e jogou-a decisivamente na briga. A bola se abriu, revelando Nidoking, um Pokémon grande e bípede com uma impressionante tonalidade azul e características reptilianas. Seu corpo estava blindado com escamas duras, subindo em excitação ou defesa. O focinho rombudo de Nidoking, os olhos castanhos estreitos e as orelhas grandes com interior marrom eram distintos, ao lado de um pequeno chifre na testa. Uma espinha em cada orelha e uma linha de pontas tóxicas ao longo das costas. Suas mãos e pés terminavam em garras formidáveis com a mandíbula inferior e a parte frontal do abdômen contrastando em uma cor creme. Giovanni, sentindo a necessidade de um movimento estratégico, comandou: Nidoking, use a Track-Track. A Nidoking lançou um olhar cativante para Hiddon, que instantaneamente pareceu hipnotizado, com as defesas baixadas. Aproveitando o momento, Giovanni ordenou: Focus Punch, mire na buzina. O punho de Nidoking irradiava energia enquanto ela atacava Hiddon, seu soco apontado diretamente para seu chifre. O ataque ressoou poderosamente, mas Hiddon, saindo do torpor, foi rápido em retaliar. Enquanto Hiddon se preparava para lançar seu ataque, Giovanni analisou rapidamente a situação. Rock Rampage. O comando de Austin ecoou. Hiddon atacou, combinando o poder bruto do Swamping Tantrum com a força penetrante do Megaor. Giovanni observou atentamente. Pela forma como Austin comandou Hiddon, ficou claro que ele pretendia um confronto direto e movido pelo poder. Giovanni entendeu que essa tática foi projetada para atrair Nidoking para um Slugfest, um tipo de batalha onde Hiddon, com sua força física e resistência, tinha vantagem. Se continuasse assim, Nidoking provavelmente perderia. Percebendo a armadilha armada por Austin, Giovanni contra-atacou estrategicamente. Desvie e use o poder da terra. Nidoking evitou o ataque, seus pés batendo na lama, enviando uma onda de energia terrena em direção a Hiddon. Austin ainda não havia terminado. Broca Quake, ele gritou. Hiddon executou Drill Run combinado com Airquake, criando uma força penetrante que ondulou pelo telhado, com o objetivo de desestabilizar Nidoking. Giovanni, no entanto, havia previsto isso. Nidoking, pule e use Body Slam. Nidoking saltou alto, evitando o ataque que sacudiu o chão, e desceu sobre Hiddon com todo o seu peso. Hiddon rapidamente se esquivou. Nidoking, picada venenosa seguida de superpotência. Ele ordenou. Nidoking rapidamente lançou seu ferrão envenenado e então carregou com uma poderosa superpotência. Austin foi rápido em responder. Hiddon contra-ataque com Horn Attack e Rock Blast. Ele instruiu. Quando Hiddon desencadeou seu Rock Blast, as pedras afiadas voaram em direção a Nidoking, neutralizando sua picada venenosa. Austin então comandou: Horn Attack agora. Hiddon preparou sua buzina e atacou. Nidoking, respondendo ao chamado de Giovanni, preparou-se para atacar. Contra-ataque com um soco poderoso. Giovanni gritou. Nidoking rosnou, seu punho brilhando com poder enquanto ela enfrentava Hiddon que se aproximava. Em um momento de alta tensão, o punho de Nidoking colidiu com o chifre de Hiddon. Houve um estrondo retumbante e a força do impacto jogou os dois Pokémon para trás. Giovanni, aproveitando o momento, comandou: Hyper Beam Nidoking. Nidoking, convocando toda a sua energia, liberou um tremendo raio de poder direcionado diretamente para Hiddon. Austin, pronto com um contra-ataque, gritou: Drill Quake. Hiddon, combinando o poder perfurante de Drill Run com a força sísmica de Airquake, avançou. O Drill Quake atravessou o Hyper Beam e em um momento de intensa energia, Hiddon e Nidoking ficaram quase cara a cara. Giovanni avistou uma abertura. Foco Punch, agora, ele gritou. O punho de Nidoking, carregado com uma energia radiante, avançou em um movimento preciso e poderoso. Ela atingiu a buzina de Hiddon com seu Focus Punch. A colisão foi monumental, o impacto enviando ondas de choque através da forma sólida de Hiddon. A força do golpe reverberou pelo campo de batalha, mostrando o imenso poder do ataque de Nidoking. A força do golpe foi tão forte que quebrou o chifre de Hiddon, fazendo-o cambalear de dor. As vibrações sacudiram seu cérebro, fazendo-o tropeçar e perder o equilíbrio. Os olhos de Hiddon rolaram para trás e seu corpo enorme balançou instável antes de finalmente cair no telhado, inconsciente da força avassaladora do ataque. Giovanni não pôde deixar de sentir uma sensação de triunfo ao ver o olhar indiferente enquanto Austin chamava Hiddon de volta à sua Pokébola. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Muito bem, Austin disse friamente, você conseguiu derrotar meu Pokémon mais fraco. Parágrafo Mac. Embora Blaziken sejam incapazes de voar, isso não os impediu de atacar as fontes de alimento de seus ancestrais voadores, pequenos pássaros como Tylov e insetos voadores como Beltifle. É o seu método para fazer isso que é mais notável. Em vez de subir em árvores para atacar ninhos ou depender de ataques à distância para atingir esses alvos inevitavelmente distantes, Blaziken salta alto o suficiente para nocautear seus inimigos em pleno voo. Este não é o único uso para a notável habilidade de salto de um Blaziken. Antigamente, eles eram usados como medida para edifícios religiosos em Hoenn, cujos construtores muitas vezes
tentavam em vão criar estruturas tão altas que nenhuma criatura terrestre, que neste caso significavam Blaziken, pudesse pular sobre elas, o que se pensava ser honrar os deuses. Com o tempo, os teólogos resolveram este problema declarando que Blaziken não era uma criatura terrena, mas um tipo de ave, devido às suas raízes aviárias. Embora Mashal consiga ultrapassar alguns pequenos arranha-céus ainda hoje, eles eram, e continuam a ser, saltadores muito mais fracos. Hoje, os Blaziken são frequentemente encontrados pulando de telhado em competições de agilidade realizadas nas principais cidades. Essas competições não são especialmente lucrativas, e a maioria dos treinadores as vê mais como um exercício de treinamento do que como um esporte em si, pois Blaziken depende do controle de seus saltos em combate. No entanto, ele mantém um pequeno número de fãs ávidos e tem sido frequentemente usado como inspiração para emocionantes cenas de perseguição em filmes e níveis para videogames de plataforma. Capítulo 428. Giovanni sentiu um arrepio percorrer sua espinha, as palavras de Austin ecoando em sua mente. Você conseguiu derrotar meu Pokémon mais fraco. Ele olhou para Nidoking, sua fiel companheira desde o início, agora totalmente exausta. Eles lutaram imensamente, apenas para derrotar o que era supostamente o Pokémon menos formidável desse pirralho. Em seus pensamentos, Giovanni lutou contra a dúvida e a paranoia. Isso deve ser um jogo mental, disse a si mesmo, tentando manter a calma. Ele está apenas tentando me enervar. De jeito nenhum esse foi o seu ponto mais fraco. Apesar de seus esforços para se tranquilizar, a incerteza persistiu, corroendo sua confiança. Foi realmente o seu ponto mais fraco? Estamos preparados para o que vem a seguir? Austin falou, sua voz fria. Você sabe por que estou fazendo isso? Giovanni observou confuso enquanto Austin tirava um cigarro. Esclareça-me, respondeu Giovanni, com a curiosidade despertada. O tom de Austin ficou amargo. Há alguns meses, durante um incidente da SS Anne, um pequeno Pokémon chamado Haticat morreu. Era meu. Giovanni sentiu uma onda de intensa sede de sangue emanando de Austin, tão forte que instintivamente recuou. A vida dela foi roubada. Desde então tenho tentado lidar com a situação malhando, tomando remédios, fumando esses cigarros que odeio só para sentir outra coisa. Ele acendeu o cigarro, a chama bruxuleando desafiadoramente na chuva. Este é o meu último. É para a equipe Rocket e para você. A expressão de Austin endureceu quando as chamas começaram a envolvê-lo, o fogo assumindo um tom azulado, apoiado em uma garra branca. Então, acima de Austin, um gigante Gengar branco apareceu, cercado por um redemoinho de miasma que se transformou em chamas, engolfando o telhado e queimando a lama e a chuva. O inferno pode ficar com você quando eu terminar, declarou Austin. Giovanni, avaliando rapidamente a situação, ordenou, Nidoking Arf Power. Ele pretendia usar a conhecida fraqueza de Gengar para movimentos do tipo Ground. O chão abaixo de Gengar tremeu, pedra subindo em direção ao tipo fantasma. No entanto, Gengar apenas riu quando Austin comandou, Energy Pulse. De repente, os braços de Gengar brilharam com grama e energia negra, liberando um pulso combinado que neutralizou o ataque de Nidoking. Austin então disse calmamente, piromancia. Os olhos de Gengar brilharam com poder psíquico, manipulando fogos fatos para formar um anel de fogo ao redor do campo de batalha. Esta barreira de fogo ameaçava queimar Nidoking se ela se movesse. Enquanto Giovanni considerava chamar de volta Nidoking, Austin antecipou sua mudança. Impedir que ela troque, ele instruiu. Gengar sorriu, as chamas dos fogos fatos girando mais perto, prendendo efetivamente Nidoking e bloqueando qualquer chance de fuga. Giovanni, desesperado para avançar, gritou, Dragon Tail. A cauda de Nidoking brilhava com energia dracônica enquanto ela a balançava poderosamente em direção a Gengar. Mas quando a cauda cortou o ar, ela colidiu com o anel de fogos fatos, acendendo-se instantaneamente. Queime, Austin comandou suavemente. Os olhos de Gengar se intensificaram e as chamas ao redor de Nidoking se transformaram em um calor branco escaldante. A dor intensa a dominou. Ela rugiu em agonia, incapaz de continuar seu ataque, seus gritos perfurando o campo de batalha caótico. No momento de desespero e dor, Nidoking fez o impensável. Com um esforço angustiante, ela arrancou sua própria cauda flamejante. A visão foi horrível, carne rasgada, sangue fervendo ao atingir as chamas. Giovanni assistiu com horror e descrença enquanto Nidoking, movida pelo instinto e pela agonia, fazia esse movimento abnegado. Giovanni se virou para Austin, que tinha uma expressão de êxtase, quase como se estivesse se deleitando com essa batalha torturante. Giovanni cerrou os dentes e comandou, raio de gelo na cauda. Apesar de sua dor insuportável, Nidoking obedeceu, concentrando seu raio de gelo na cauda decepada, tentando reprimir as chamas. Ela então redirecionou seu Ice Beam para as chamas circundantes. No entanto, o calor era tão intenso que o gelo rapidamente derreteu em água, incapaz de apagar o inferno. Execução, Austin disse friamente. Os olhos de Gengar brilharam com energia psíquica e bolhas de água começaram a se formar ao redor deles. Giovanni sentiu algo errado quando essas bolhas, manipuladas pelo poder psíquico, começaram a convergir em torno da cabeça de Nidoking. Ponto de vista de Nidoking? Preso dentro da bolha d'água, tive uma sensação avassaladora de pânico. A água me engolfou, enchendo meus pulmões enquanto eu ofegava por ar. Eu me debatia desesperadamente, meus movimentos lentos e ineficazes contra a força psíquica que me confinava. Minha visão ficou turva, o mundo exterior distorcido através do redemoinho da água. Meus membros poderosos, geralmente tão hábeis em batalha, agora pareciam fracos e indiferentes. Tentei agarrar a bolha para me libertar, mas meus esforços foram em vão.
A pressão em meu peito aumentava a cada tentativa inútil de respirar. O mundo ao meu redor começou a escurecer com sons abafados como se viesse de uma grande distância. Eu podia sentir minha força se esvaindo, minha consciência escorregando como areia entre os dedos. Meu último pensamento consciente foi o desejo de ter podido lutar por mais tempo, de ter sido mais forte para Giovanni. Então, a escuridão me envolveu e eu não sabia mais nada. Giovanni observou com o coração na garganta, enquanto Nidoken lutava dentro da bolha de água. Seu corpo convulsionou em uma luta inútil por ar e então, quando a bolha estourou, ela caiu pesadamente no chão. Uma onda de pavor varreu Giovanni, mas foi rapidamente substituída por um suspiro de alívio quando ele viu o peito dela subir e descer. Ela ainda estava viva. Ele olhou para Austin, que depois de terminar o cigarro jogou de lado. Nunca tive essa sensação de alívio. Só vivi o pesadelo de que meu Pokémon havia desaparecido, disse Austin, com a voz tingida de uma dor profunda e não resolvida. Por um breve momento, Giovanni sentiu uma ligação com a angústia do seu oponente. Lembre-se por que você está fazendo isso, Giovanni, pensou ele. Pense no seu filho, na sua esposa, naquele homem mascarado. Lembre-se de todos os motivos pelos quais você iniciou esta jornada. Você não pode desistir agora. Não aqui, não contra esta dor, não contra estas probabilidades. Giovanni pegou outra Pokébola, sua determinação endurecendo. Austin sorriu, quase zombeteiramente. Pronto para como é o inferno? Ele provocou. Giovanni respondeu calmamente, com a voz firme apesar da turbulência interna. Eu estava pronto no momento em que comecei a equipe Rocket. Parágrafo MAC. Embora amados fora da região, onde organizações ambientais arrecadaram incontáveis dólares na esperança de salvá-los, os Mudkip são desprezados como pragas pelos mineiros e espeleólogos de Oen, que os levaram à beira da extinção. Isso se deve ao seu hábito de se mover em torno de pedras com suas nadadeiras fortes, ocasionalmente para uma brincadeira de pega-pega, mas com muito mais frequência para fechar cavernas e encontrar um local seguro para descansar durante a noite. Muitos mineiros em Oen ainda carregam pokémons capazes de usar a força para sua própria segurança, mas antes da invenção da máquina oculta, muitos poderiam ficar presos por dias, semanas ou até mesmo pelo resto de suas vidas encurtadas. Da mesma forma, embora os mapas de áreas como Monte Moon e o Monte Corona sejam extremamente confiáveis, o Monte Piri tem sido historicamente evitado pelos caminhantes porque a população de Mudkip o tornava extremamente difícil de navegar, exigindo o remapeamento mensal. Embora com a diminuição da população tenha sido possível confiar em mapas antigos, os caminhantes ainda temem aventurar-se lá devido à sua reputação histórica. Em Oen, até mesmo organizações ambientais usam pokémons mais exóticos em seus logotipos para evitar polêmica. E as únicas pessoas que gostam de Mudkip são as poucas que adoram Rayquaza e desejam uma paz duradoura na Guerra Eterna de Oen. Eles veem em sua tipagem de água e solo e na natureza anfíbia a prova da lenda de que Groudon e Kyogre já trabalharam juntos para criar um Pokémon. Então eles consideram Mudkip como um símbolo da esperança de que Oen algum dia possa encontrar a paz. E então, se quisermos acreditar no sonho deles, a terra e o mar viverão em harmonia. Capítulo 429. Giovanni enviou 2 Pokémon. Primeiro, um Dugtrio, 3 cabeças compartilhando um único corpo, sempre enterrado no subsolo, cada cabeça dura e de pele lisa. Em seguida, um Riperior, grande cinza acastanhado, ostentando 2 chifres, um deles lembrando uma furadeira. Seu corpo era blindado com placas rochosas alaranjadas e tinha buracos semelhantes a canhões nas palmas das mãos. Sem perder um momento, Giovanni deu seu comando. Stout Rock, ele disse com firmeza. Os olhos de Dugtrio brilharam quando as pedras começaram a levitar ao redor deles. Simultaneamente, Riperior lançou as rochas no chão com precisão, criando um campo flutuante de pedras irregulares, prontas para uso estratégico na batalha em curso. Austin, adaptando-se rapidamente à mudança na dinâmica do campo de batalha, trocou Gengar por 2 de seus Pokémon. Primeiro, Scizor emergiu, sem ser afetado pelo Stout Rock que o atingiu. Em vez de causar danos, as rochas quebraram com o impacto no exterior resistente de Scizor. Então, algumas das Stout Rocks foram lançadas em direção ao céu em alta velocidade, apenas para serem quebradas por um Air Slash, criando uma nuvem de poeira. Desta nuvem, uma figura disparou e pousou pesadamente no chão, revelando-se um Pidgeot. As asas deste Pidgeot, agora abertas, eram um espetáculo para ser visto, cada pena maior e mais vívida, um caleidoscópio de cores dançando na luz tempestuosa. Seu corpo era notavelmente mais musculoso do que um Pidgeot típico, os músculos ondulando sob sua plumagem marrom-dourada, exalando uma sensação de imensa força e agressividade. A crista em sua cabeça era mais pronunciada, com pontas que aumentavam sua aparência feroz. Seus olhos, cheios de sede de sangue, e suas garras afiadas, pareciam prontos para entrar em batalha. Giovanni ordenou: tempestade de areia Dugtrio. Dugtrio rapidamente obedeceu, provocando uma violenta tempestade de areia que envolveu o campo de batalha. Simultaneamente, Giovanni ordenou a Riperior: use surf. Riperior desencadeou uma onda enorme, fundindo-se com a tempestade de areia para criar um tsunami de lama, avançando em direção a Scizor. Austin foi rápido em responder. Pidgeot, asa aéreo, ele ordenou. Pidgeot, com incrível velocidade e agilidade, avançou. Ela atingiu Riperior no meio do ataque, sua força tão grande que Riperior foi arremessado para o céu. Sem perder o ritmo, Pidgeot voou para cima, as garras agarrando Riperior, e com um movimento rápido, ela o jogou para baixo em uma velocidade vertiginosa, quebrando a barreira do som. Riperior colidiu com o tsunami de lama que se aproximava com um impacto estrondoso. Enquanto isso, Scizor se preparava. Dança das espadas, Austin instruiu. A aura de Scizor se intensificou enquanto ele executava o movimento. Austin comandou os Pear-Off Longinus direcionando o ataque de Scizor ao Riperior abatido. Em resposta, Giovanni rapidamente respondeu: Riperior Sucker Punch.
Uma sombra apareceu ao lado de Scizor, sinalizando o iminente Sucker Punch de Dugtrio. No entanto, em uma reviravolta dramática, Pidgeot mergulhou no ar, interceptando Dugtrio quando ele estava prestes a desferir o golpe. As asas de Pidgeot brilharam, alimentadas por Steel Wing e aprimoradas por Aerial Ace, atingindo Dugtrio com tanta força que ele foi lançado cambaleando para trás. Enquanto isso, Scizor continuou seu ataque implacável a Hyperior. Giovanni, vendo o perigo iminente, gritou, Flash Cannon. Hyperior rapidamente se posicionou, liberando um feixe de luz brilhante em direção a Scizor. Scizor, implacável, atravessou o feixe, seu ataque da lança de Longinus a poucos instantes de atingir seu alvo. Mas só então, Dugtrio, se recuperando do ataque de Pidgeot, usou Earthquake. O telhado tremeu violentamente sob a força do movimento, prejudicando a precisão de Scizor. O ataque da lança de Longinus, tão perto de seu alvo, errou quando o terremoto interrompeu a batalha. Giovanni rapidamente comandou, Hyperior Double Edge. Vapor saiu da pele de Hyperior enquanto ele atacava, atingindo Scizor com imensa força. No entanto, Scizor manteve-se firme e mal se mexendo. Austin, aproveitando o momento, instruiu, reversão. Em uma impressionante demonstração de poder, Scizor, com um ataque único e explosivo, arremessou Hyperior para longe, deixando-o apoiado em um joelho. Descanse, Austin dirigiu calmamente. Scizor fechou os olhos, sua aura desaparecendo enquanto começava a se recuperar. Giovanni, sem perder um momento, ordenou. Tri-ataque Dugtrio. Dugtrio lançou um ataque Tri-Beam, disparando raios de gelo e trovão em Pidgeot, e um raio de fogo no Scizor em repouso. Diabo de poeira. Ao comando de Austin, Pidgeot provocou um redemoinho de poeira, um tornado rodopiante de areia e vento. O tornado cresceu, engolindo o raio de fogo de Dugtrio, incendiando o tornado. Pidgeot, no entanto, suportou o peso dos raios de gelo e relâmpago. Pidgeot então manobrou o tornado de fogo em direção a Dugtrio. Naquele momento, Giovanni fez Hyperior usar Hidropump, apagando as chamas e neutralizando o ataque. Em meio a esse caos, a aura de Scizor explodiu. Aproveitando o momento, Austin comandou, Scizor, Metal Claw combinado com Close Combat. A garra de Scizor, brilhando metalicamente, atingiu Hyperior com força retumbante. O primeiro golpe foi seguido por outro, cada golpe uma mistura perfeita da nitidez do Metal Claw e da força bruta do Close Combat. A cada golpe, a garra de Scizor cravava-se na pele de Hyperior, e o som do metal colidindo contra a rocha ecoava pelo telhado. Giovanni, vendo a intensidade do ataque, gritou, Hyperior, lança chamas agora. Hyperior abriu a boca para liberar as chamas, mas Scizor, antecipando isso, enfiou sua garra na boca de Hyperior, fazendo com que o lança-chamas explodisse por dentro. Mantenha a pressão, Scizor. Austin gritou. Scizor, com sua garra ainda cravada, bateu Hyperior no chão repetidamente. Apesar da ferocidade do ataque, Hyperior agarrou-se e Giovanni viu uma oportunidade. Hyperior, explosão de fogo, ele ordenou. No mesmo momento, Austin instruiu, Scizor, contra-ataque com Flash Cannon. Os dois ataques colidiram, criando uma enorme explosão. À medida que a fumaça se dissipou, as consequências do confronto feroz tornaram-se evidentes. Hyperior foi aterrado, sua mandíbula foi terrivelmente arrancada. Perto dali, a garra de Scizor, uma fusão de metal e carne, estava ensanguentada e mutilada. Em um movimento rápido e decisivo, Austin gritou, Scizor, inversão de marcha. O Scizor, brilhando com uma luz verde, atingiu o chão com força, revelando o Dugtrio escondido. O ataque acertou, fazendo o Dugtrio cair para trás. Scizor então retornou rapidamente à sua Pokébola. Em seguida, Austin gritou por Pidgeot. Pidgeot, use transmissão instantânea. Num piscar de olhos, Pidgeot combinou vários movimentos Pursuit, Substitute e Aerial Ace. Moveu-se tão rápido que pareceu desaparecer e reaparecer ao redor de Dugtrio, atacando com suas garras afiadas. Cada golpe deixou uma marca em Dugtrio. Com um mergulho final poderoso, Pidgeot jogou Dugtrio no ar imperturbável. Austin continuou sua estratégia. Pidgeot, agora pilares de nuvens. Os olhos de Pidgeot brilharam ao combinar Ominous Wind, Twister, Virvin e Razor Wind. Esses movimentos criaram um vórtice gigante de nuvens sobre o campo de batalha. A chuva se intensificou e ventos fortes quebraram as janelas do prédio próximo. Dugtrio estava visivelmente lutando contra os pilares das nuvens. O vórtice ficou mais forte, destruindo o telhado e espalhando detritos por toda parte. Então Austin deu outro comando. Termine com Flaming Ace. Pidgeot, agora como um cometa de fogo, mergulhou, misturando Brave Bird e Aerial Ace. Ele avançou em direção a Dugtrio cercado por chamas. O impacto foi uma mistura de fogo e penas. O calor era tão intenso que a chuva ao redor dele se transformou em vapor. O ataque deixou Dugtrio arrasado e derrotado, incapaz de continuar a batalha. Parágrafo MAC em inglês, o nome Marshtomp não lembra nada mais impressionante do que os pântanos onde antes brincavam na lama, pois os anglo-saxões nunca viram nada de impressionante ou admirável nesses pokémons. E de fato, há pouco de impressionante no Marshtomp encontrado uma vez nos pântanos da Inglaterra. Eles são diminutos em comparação com seus equivalentes continentais e presas fáceis para os muitos pokémons de grama que vagam pelos muitos campos da Inglaterra. Mas o Marshtomp do Tibre certamente inspirou algo nos primeiros latinos. Talvez tenha sido sua natureza agressiva, talvez sua tenacidade no combate. Alguns até especularam que o Lati Marchon, neste ambiente hostil sendo rapidamente perdido para o homem, formou grupos que se engajaram em batalhas campais por território escasso. Independentemente do motivo, em latim, o nome Marshtomp traz pensamento sobre Marte, o deus romano da guerra que leva o nome deste Pokémon. Na arte romana antiga, Marte era até retratado como Marshtomp, mas à medida que a influência grega crescia, a sua representação foi cada vez mais humanizada. Uma barbatana laranja no seu capacete e o seu nome, tudo que lembrava suas origens. Com o tempo, as barbatanas migraram do capacete do seu deus protetor da guerra para os capacetes do soldado comum, que começou a usá-los emulando a sua divindade.
É esta barbatana que dá aos capacetes romanos a sua forma distinta. Os próprios Tiber-Marshtomp logo desapareceram da selva, capturados em massa e organizados em legiões de Pokémon sagrados. À medida que o Império se expandia, a maior parte dos Marshtomp da Europa tiveram o mesmo destino. Infelizmente foram insultados pelos primeiros cristãos como um símbolo pagão e pelos muitos conquistadores de Roma como um símbolo de resistência nacional. Eles não sobreviveram até o período medieval. É em Hoenn, e não na Europa, que encontramos o último dos Marshtomp. Capítulo 430. Giovanni observou seus Pokémon derrotados espalhados pelo telhado. Ele estava com seu último Pokémon, mas seu oponente não havia perdido nenhum. Respirando fundo, o olhar de Giovanni ficou frio ao encarar Austin. Seu pai era extremamente forte, mas você, Ash, o superou em muito na sua idade, reconheceu Giovanni, com um toque de respeito em sua voz. Vamos ver se você consegue derrotar meu titular. Com uma sensação de finalidade, Giovanni lançou uma Ultra Ball. Dele surgiu Beedrill, um Pokémon semelhante a uma vespa amarela bípede. Sua cabeça redonda, grandes olhos vermelhos e antenas pretas bem curvadas davam-lhe uma aparência intimidante. Suas patas dianteiras ostentavam ferrões longos e cunicos, enquanto ele se apoiava nas outras duas pernas insetoides. A ordem de Giovanni foi firme. Responda ao meu desejo de poder. Ele iniciou a Mega Evolução de Beedrill sem hesitação. Mega Evoluir. Uma torrente de energia cercou Beedrill, sinalizando sua dramática transformação. Como Mega Beedrill assumiu uma aparência mais formidável. Suas antenas tornaram-se mais curtas e em forma de T, e seus olhos alongaram-se e tornaram-se mais elegantes. Agora tinha 3 pares de asas, a superior notavelmente maior com um acabamento preto. Os ferrões evoluíram para estruturas maiores, semelhantes a lanças, e ferrões adicionais pretos e amarelos com pontas brancas substituíram suas pernas. Seu abdômen, agora maior e estriado, conectava-se ao tórax com uma estrutura preta. O ferrão do abdômen ficou amarelo pálido e listras pretas adornavam todo o corpo de Beedrill, completando sua transformação inspiradora em Mega Beedrill. Austin rapidamente criou uma estratégia, Flash Clone. Em resposta, Pidgeot executou uma combinação de Double Team e Aerial Ace, criando uma massa rodopiante de pássaros idênticos cercando Mega Beedrill. Giovanni respondeu, Pin Missile. De Mega Beedrill, uma barragem de projéteis esverdeados, semelhantes a dardos, disparou em 360 graus. Os mísseis perfuraram cada clone, suas trajetórias convergindo para Pidgeot. Torçador. Austin comandou. Pidgeot, respondendo com agilidade, girou rapidamente. Um vórtice de energia dracônica se formou ao redor dela, desviando o Pin Missile de volta à sua origem. Giovanni não se incomodou. Asa aéreo, ele pediu. Mega Beedrill, com sua agilidade aprimorada, evitou cada míssil que retornava. Explosões ecoaram, bum bum bum, enquanto os Pin Missiles detonavam no ar em impacto aéreo. Austin gritou. Pidgeot foi envolvido por uma aura arroxeada, transformando-se em um projétil semelhante a uma bala apontado diretamente para Mega Beedrill. Em uma fração de segundo, Giovanni reagiu, Flash. Mega Beedrill brilhou intensamente, desorientando Pidgeot. O Pokémon pássaro, cego pela súbita luminosidade, não conseguiu parar o seu impulso e caiu no telhado. Antes que Pidgeot pudesse se recuperar, Giovanni aproveitou o momento. Mega Beedrill, Giga Impacto. Ele ordenou. Mega Beedrill atingiu Pidgeot com imensa força. Pidgeot lutou, agarrando o ar antes de sucumbir à inconsciência. Enquanto Mega Beedrill se preparava para outro ataque, Austin agiu rapidamente, devolvendo o derrotado Pidgeot à sua Pokébola, poupando-o de maiores danos. Austin lançou Scizor, o inseto de ferro posicionando sua garra ferida atrás das costas enquanto apontava a outra garra para Mega Beedrill. Mega Beedrill olhou para trás com um sorriso malicioso, pronto para a próxima rodada. Tailwind, Austin comandou, concentrando-se em aumentar a agilidade de Scizor. Giovanni, aproveitando a ofensiva, ordenou X-Tesoura. Mega Beedrill cruzou suas pontas em forma de X, brilhando com uma energia verde azulada. Enquanto Scizor liberava Tailwind, aumentando sua velocidade, a X-Tesoura de Mega Beedrill golpeava, cortando o peito de Scizor. O impacto quebrou sua armadura, fazendo Scizor cambalear para trás. Sem perder o ritmo, Giovanni prosseguiu com garantia. A energia negra girou em torno da pinça de Mega Beedrill, transformando-se em uma forma semelhante a uma lança. Ele avançou, envolvendo a cabeça de Scizor em um raio de escuridão. A armadura da cabeça de Scizor rachou sob a pressão, o sangue escorrendo. No entanto, a raiva brilhou nos olhos de Scizor quando ele rapidamente travou o braço de Mega Beedrill, posicionando sua garra perigosamente perto do rosto do Pokémon Vespa. Desvie! Giovanni gritou. Mas Scizor, com pura determinação, manteve Mega Beedrill no lugar, preparando-se para usar Flash Cannon. Um raio metálico formou-se na garra de Scizor, mas antes que pudesse ser liberado, a força de Scizor vacilou. Assim como parecia que Scizor havia desmaiado, ele liberou um Bullet Punch, jogando Mega Beedrill para trás com o que restava de sua energia. Scizor ficou de pé, ensanguentado e ferido, desmaiando, mas permanecendo de pé em uma demonstração final de resiliência. Austin, com um sorriso de orgulho e respeito, devolveu Scizor à sua Pokébola. Austin soltou Gengar no campo de batalha, seu sorriso sinistro se alargando no meio da tempestade. Giovanni respirou fundo, ciente da ameaça que este Pokémon representava. Ele sabia que a batalha tinha que ser concluída rapidamente. Asa aéreo, o ordenou Giovanni. Mega Beedrill avançou com uma velocidade alucinante, atingindo Gengar. No entanto, Gengar apenas riu quando uma capa de Will-O-Wisp o envolveu. Quando Mega Beedrill fez contato, a queimadura foi transferida para o Pokémon Vespa, uma reviravolta inesperada na batalha. Giovanni, relembrando as táticas da batalha de Nidoking, mudou rapidamente de estratégia. Garantia, ele gritou. A lança negra de energia atingiu Gengar, que continuou a rir, implacável com o ataque.
Maldição do inferno. O comando de Austin foi calmo, mas ameaçador. O sorriso de Gengar se alargou, seus olhos brilhando com uma luz sinistra enquanto se preparava para lançar seu próximo movimento. Sacrificando metade de sua própria saúde, Gengar invocou Curse em Mega Beedrill, uma tática arriscada, mas potencialmente devastadora. Quando a maldição entrou em vigor, um halo espectral de energia vital se materializou acima da cabeça de Mega Beedrill. Este brilho misterioso começou a drenar a saúde do Pokémon Mega evoluído, cada pulso extraindo mais vitalidade dele. Enquanto isso, Gengar, com um sussurro suave e arrepiante, adicionou um X à mistura. A combinação de Curse e X foi paralisante. O X amplificou o efeito de queimação que já afligia Mega Beedrill, fazendo-o estremecer de dor. A queimadura, agora intensificada, funcionou em harmonia sinistra com a maldição, drenando a energia de Mega Beedrill em um ritmo alarmante. Ponto de vista de Mega Beedrill, senti uma energia sinistra me envolvendo, um calafrio sinistro rastejando em meu âmago. No momento em que Gengar lançou Curse, um halo espectral apareceu acima de mim, sua luz fantasmagórica pulsando ritmicamente. A cada pulsação, eu podia sentir minha força vital sendo desviada, drenando minha força e vitalidade. Era como se minha própria energia estivesse me traindo, sendo lentamente atraída por uma força invisível e malévola. Simultaneamente, o feitiço que Gengar sussurrou intensificou a sensação de queimação que já havia tomado conta de mim. A queimadura, antes um mero aborrecimento, agora queimava meu exoesqueleto com intensidade insuportável. Era como se meu corpo estivesse sendo consumido por um fogo inextinguível, cada onda de dor mais agonizante que a anterior. Lutei para manter a compostura, mas os efeitos combinados da maldição e do feitiço foram esmagadores. A dor era implacável, um tormento constante que turvava meus pensamentos e enfraquecia meus movimentos. Tentei me concentrar, superar a agonia, mas era como lutar contra uma maré que me puxava constantemente para baixo. Enquanto eu lutava contra a dor insuportável, a voz de Giovanni cortou o caos. Rose, ele comandou. Desesperado por alívio, respondi imediatamente ao movimento de cura. Apesar do breve consolo que Rose proporcionou, os efeitos da maldição e do feitiço de Gengar agarraram-se a mim tenazmente. O halo destruidor de vida ainda pairava acima, drenando implacavelmente minha vitalidade. A queimadura do X continuou a queimar meu exoesqueleto. Para surpresa da dupla, Austin de repente se lembrou de Gengar, deixando Giovanni confuso. Por que ele devolveu o fantasma? Eu estava em desvantagem contra ela. O que ele está planejando? Giovanni pensou consigo mesmo. Austin pegou seu cinto e enviou 2 Pokébolas voando para o céu tempestuoso. Eles se abriram, liberando uma explosão de luz quando 2 Pokémon surgiram. O primeiro foi Aerodactyl, porém exibia um físico incomumente musculoso e poderoso, provavelmente aprimorado por doces raros. Suas asas expansivas e coriáceas se espalhavam, exibindo veias salientes e força ondulante enquanto pairava ameaçadoramente sobre o campo de batalha, com seus dentes afiados prontos para o combate. Ao lado de Aerodactyl apareceu Chansey, um forte contraste com sua forma redonda e rosa e comportamento gentil. No entanto, havia uma sede de sangue distinta em seus olhos, atípica de sua natureza habitualmente nutridora. Este Chansey, seu corpo tipicamente oval, agora exibe uma aparência mais sólida e tonificada. Seus membros antes atarracados agora revelavam músculos bem definidos. Parágrafo máquia no que diz respeito à ciência, não existe Swampert no grande pântano de Sinnoh. A falta de avistamentos de Mudkip por si só é prova suficiente desse fato, mas se pressionados, cientistas frustrados também apontarão que a temperatura é muito baixa para Swampert sobreviver na natureza, e a água que atrai tipos venenosos para a região é mais ácido do que qualquer espécie conhecida de Swampert pode suportar segundo os moradores. Existe um único Swampert na área, um homem que mora lá desde antes da habitação humana na Terra e ainda hoje está vivo. Ele é considerado um homem, e é por isso que não existem Mudkip, mas de acordo com eles muitas das características únicas do Pokémon Great Marsh se desenvolveram não isoladamente, mas porque como uma versão monstruosa de Zeus, ele gerou incontáveis filhos ao longo de incontáveis gerações com muitos Pokémons locais. Antigamente ele era adorado como um deus, porque não tinha idade e era considerado uma espécie única, e se alimentava de generosos sacrifícios de humanos e Pokémon. Mas quando os livros de Oen chegaram a esta região remota, ele foi denunciado como uma fraude e ferido numa revolução. Desde então, o Swampert do Grande Pântano se recusou a mostrar seu rosto à luz do dia. Ele cava inúmeras armadilhas profundas no pântano, que dizem ser a razão pela qual poucos conseguem viajar de uma ponta a outra sem ficarem presos, e se alimenta daqueles infelizes Pokémons que não conseguem sair a tempo. Algumas pessoas apanhadas lá tarde da noite relatam ter visto seu rosto de relance, e algumas até afirmam ter sido resgatadas por sua misericórdia. Mas todos conhecem histórias de crianças que foram para o pântano à noite e nunca mais voltaram. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.